galera! Boa noite! Que coisa boa tá aqui com vocês, ao vivo, com mais um episódio. Aliás, mais uma live do nosso podcast. O Brasil tá vendo! Que alegria tá aqui com vocês. Quero agradecer as 289 pessoas que estão conectadas com a gente aqui agora na nossa live incrível. E olha que eu vou falar pra vocês, vocês não perdem por esperar, porque a gente vai ter muito assunto, muita coisa boa, né, Ari Guzmão? Muita coisa boa, gente. Eu já tava com saudade, né, das nossas lives, dessa interatividade com o público. É só gratidão, todo mundo que tava aguardando ansioso, porque os nossos convidados são muito especiais. Muito especiais. Olha, eu já vou falando que eles são duas pessoas, né? Um homem e uma mulher. Tem muito em comum, muito mesmo, porque eles não são só participantes de reality shows. Eles são atletas. Então, o esporte é vida. Eles ajudam a incentivar muitas pessoas, né, que passam às vezes por problemas, né, de depressão, ansiedade e que busca no esporte uma motivação de vida. É com grande orgulho e satisfação que eu apresento a todos vocês Érica Coimbra e Glauco Marciano. Boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos. Arrasando, obrigado. gente. Obrigado. Quero agradecer, tá? Vocês aceitarem o nosso convite, tá bom? Muito obrigado mesmo. A gente sabe que a vida de vocês é bem corrida, né? Porque os dois têm uma agenda aí bem requisitada que eu andei olhando. Mas antes, eu só queria avisar a galera que tá em casa. Pessoal, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal. É só você clicar aqui ó, embaixo da sua tela no inscreva-se, para você fazer parte do nosso projeto, da nossa família, tá por dentro aqui de tudo que a gente faz aqui, porque é com carinho para vocês. Então compartilhe o link pra família, porque esse ao vivo aqui promete, não promete, Promete, olha, já ativa o sininho também para você sempre receber as nossas notificações e aproveitar e dar aquela visualizada nas entrevistas anteriores, porque tem cada entrevista boa, então vale a pena. E você já compartilha aí com todo mundo, porque o nosso sucesso aqui do nosso podcast é graças a você que tá aqui fazendo a nossa companhia, né? Você tá crescendo junto com a gente, ó. Boa! Só gratidão. Vamos lá, gente. Eu falei alguma coisa a mais, porque o esporte realmente incentiva, motiva muitas pessoas, não é verdade? Vocês conseguem vivenciar isso? Eu sei que a Érica é palestrante também, que recentemente, inclusive, você estava dando uma palestra sobre motivação com umas meninas aí que estão com essa perspectiva de esporte, o vôlei. É muito importante. Vocês lembram da Érica, gente? Todo mundo lembra, né? Inspirou muito. A Dami tá ali, ó, comemorando aqui, ó. A Érica, campeã olímpica, medalhista, né? Medalhista olímpica aqui, representando o Brasil. Então tem uma trajetória enorme no esporte. O Glauco também não fica atrás, porque olha, gente, como é que você participou de um campeonato agora? Ele foi Garoto Fitness Brasil 2023. Nossa, vou falar que nossos convidados aqui, ó, vou te contar, viu? É isso aí, gente. Eu fiquei feliz pra caramba quando eu soube que a Érica tá aqui também, né? Porque é referência no esporte, aí medalhista pro nosso país. É um grande feito, então eu falei, não, com certeza, tô dentro, vamos que vamos. Porque o papo de esporte é comigo mesmo, né, galera? Legal. E aí, Érica? Pra mim é um prazer estar aqui com vocês. Glauco também, revê-lo depois de um tempo lá confinado, né? Passamos por algumas aventuras. E o esporte, eu acho que ele não é só, né, pra gente pensar nele nessa forma de entretenimento. O esporte, ele é uma das maiores ferramentas de uma nação para transformar, né, jovens. O esporte transformou a minha vida e eu vi salvar de milhões de pessoas. Então, eu acho que ele está muito interligado não só com a saúde de um país. Eu acho que ele está muito mais interligado de você pensar na social, na cultura, na oportunidade, inclusão. Enfim, ele move muitas outras coisas. Então, eu acho que hoje a minha missão é tentar compartilhar da melhor forma possível tudo que ele fez com a minha vida, e eu vi tudo de perto, então é uma realidade. E da onde eu saí, eu vi muita gente se perdendo pelo caminho, e todos os meus amigos que foram para o esporte, independente se era profissional ou não, todo mundo teve conseguiu encontrar mais oportunidades na vida, porque o caminho aqui a gente sabe que é difícil, né? E muitas portas se fecham, como qualquer profissão, mas quando você tem, né, uma oportunidade onde você só vê escuridão, às vezes, né, você sabe que não vai sair daquele salário ali mínimo, você não vai conseguir comer bem, porque comer saudável é caro. Enfim, eu acho que o esporte, ele te ajuda a seguir caminhos muito importantes também como cidadão, como ser humano. Então, eu acho que ele está interligado no todo hoje no Brasil, e essa é a minha missão hoje, compartilhar. Muito bom, hein? E esse negócio que a Érica falou, que não está só ligado a entretenimento, é uma das teclas que eu bato bastante. Por quê?
O brasileiro ele tem muito a cultura de assistir, né? Fala de futebol, a galera acompanha, assiste futebol. Fala do vôlei, a galera assiste. Da musculação hoje está crescendo demais na internet, então a galera acompanha os influenciadores, vê o que eles estão comendo, o que eles estão treinando. Mas o que eu bato na tecla é que a pessoa também participe, também faça por ela, né? Não fique só assistindo passivamente, mas que ela também vai praticar, porque isso traz saúde, traz todas essas coisas boas que a Erika falou, vocês também comentaram, né? E que eu acho que é o mais importante, ir praticar, levantar do sofá, ir pra cima, escolher uma modalidade que você goste. A minha musculação, né? A galera deve ter percebido. Ver, né? Atleta de fisiculturismo. Eu sou atleta de fisiculturismo. Inclusive, agora eu tô me preparando aqui, final do ano eu vou competir de novo. Ainda sou atleta amador no fisiculturismo, mas eu vou participar de uma competição para ganhar o meu Procard, que é onde eu vou poder disputar competições profissionais, ser remunerado, participar do tão sonhado Mr. Olímpia, que é o campeonato que eu almejo. Então eu tô nesse foco aí. Muito bom. Gente, antes da gente continuar o nosso bate-papo, eu não ando na contramão do esporte não, tá? Pode ter certeza. Mas nós precisamos primeiramente agradecer aqui a Pastelaria Dois Irmãos, porque eles nos presentearam com os deliciosos salgados da pastelaria. Você ama coxinha? Aqui, ó. Essa aqui, ó, vai direto na coxinha, viu, Luciano? Nossa live, já foi, então, por favor, vocês... Vamos... não faz mal, né? De vez em quando. Tem que ter. Não é uma quebra, né? Você faz a sua dieta certinho. Tem que ter. Tem que parar o nome dieta e começar com o nome reeducação alimentar. Que aí você come a sua coxinha, você come o seu equilibrado, não é verdade? Mas sabia que eu falo isso direto, né? Que a gente Porque tem que a aprender a felicidade comer, tá a ali, gente. reeducação. Porque dieta mesmo, ninguém consegue ficar mantendo uma dieta durante Eu já vou muito avisando, tempo, a área é uma lady, então ela pega o guardanapo, toda bonitinha. Olha, gente, se vocês não se importarem, eu vou na mão, mas deixa as mulheres primeiro, vai, Ari. Não, eu vou servir os nossos convidados, né? Temos outra lady aqui. Então, só agradecer a pastelaria. Eu vou ter que entrar nesse bonde, então. Vamos agradecer, então, a Pastelaria Dois Irmãos. Já segue lá o arroba deles, tá? @pastelaria _2_ irmãos. Então, uma delícia, os salgados, eles estão aqui, né? Nos presenteando, né? Na verdade. Para os nossos convidados, deixar a nossa entrevista um pouco mais descontraída, mais leve. Mais saborosa. Mais saborosa. Gostaram? Bom. Muito então tá bom. Também vamos, né, Ari? Vamos ver tudo. Nós também somos filhos de Deus, Eu né, vou na Ari? coxinha, gente, claro. isso ficou bom, né, Érica? Gente, obrigado à Pastelaria Dois Irmãos, tá? Obrigado, galera. Vamos continuar o nosso bate-papo aqui, degustando dos deliciosos salgados. Como eles estavam falando, o esporte, ele é muito importante pra vida. Sim. Né? E assim, o esporte, ele não tem idade. Na verdade, né? A gente sabe que assim, muita gente começa cedo porque ela sonha. Às vezes a pessoa parece que já nasce com aquele dom, né? Então ali ela vai desenvolvendo, mas outros se descobrem mais pra frente. Eu não sei se eu tô falando alguma besteira aqui. Tem gente que às vezes, né, tá numa fase difícil, ela encontra no esporte uma saída e, tipo, ali ela... Não tem idade para você errada para se começar. O errado é não começar a praticar uma atividade física, né? Porque, querendo ou não, não importa a idade que você esteja, você vai praticar uma atividade física, você vai melhorar a sua saúde, você vai ter mais longevidade. Você quer prolongar seu tempo de vida aqui na Terra, pratique uma atividade física. Faça musculação. Sim, para ganhar massa muscular, porque a gente vai com o tempo perdendo, né? Sentar sozinho aos 70 anos, levantar. Mas sabia que eu aprendi isso agora da musculação? Porque antes eu achava, principalmente as mulheres, né? Que ficam, tem que manter o peso, tem que emagrecer. Eu achava que tinha que ser só exercício aeróbico. E não, a musculação é tudo, porque ela que vai te dar força. Inclusive, até para as pessoas, né? As pessoas de mais idade, terceira idade, os idosos, é indicado que eles também pratiquem a musculação. Com certeza, porque assim, o corpo humano, ele vai dispensando massa muscular se você não faz um esforço para mantê-la com o passar dos anos. É muito comum chegar numa certa idade, a pessoa começar a perder tecido muscular. Aí começa a ter aquela fraqueza nas pernas, fica com o corpo mais flácido porque falta de massa muscular, perde força. Só que se a pessoa já vem desde mais cedo treinando, ou se ela começa também na terceira idade, não tem problema, ela vai começar a mandar os estímulos pro corpo para ter motivo para acumular massa muscular. Isso vai prolongar os dias de vida dela e vai prolongar a saúde, que seria, no caso, a qualidade de vida, né? Nada melhor, igual a Erika citou, se você levantar, você correr, você ter disposição. Isso é ter saúde. Olha, eu tô mais motivada. Aqui a gente aprende, né? Gente, o Brasil tá vendo, a gente aprende. Érica, você, jogadora de vôlei profissional, sempre gostou do vôlei? Olha, na verdade, eu fui profissional 24 anos da minha vida, de alto rendimento, tive uma carreira longa, e foram mais 3 antes até chegar ao profissional. Mas na minha família não existe uma história de atletas, né? E quando eu comecei ali, logo depois que o masculino tinha sido campeão olímpico em 92, certo. Aí no ano seguinte, eu tinha 12 para 13 anos, eu comecei a jogar ali na escola. Mas na verdade, nunca, antes disso, eu nunca tinha pensado em ser jogadora de vôlei. Na verdade, eu mudei de escola, né? Eu estudava em uma escola
que chamava Tabajara. Isso em Minas Gerais. Isso em Minas Gerais. E acabou que eu acabei mudando, que eu não me adaptei àquela escola, me passaram para uma outra escola que chama Pedro Guerra, fica na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. E ali tinha um time da escola. Mas eu nem sabia o que era, mas eu tenho um amigo que é o Carlos, que é meu amigo até hoje, Carlos Renan, que nesse processo me incentivava muito a assistir o time, porque ele amava assistir o time de vôlei, jogava vôlei, então ele era o incentivador para ir assistir o treino das meninas. Foi uma peça importante na sua trajetória, né? No início. Exato. Ei, Carlos! Para dar uma resumida, porque a história, né, é longa. Mas aí um dia eu decidi ficar para assistir o treino das meninas depois da escola, que acabava, era de 1 às 5, né, o horário Era escolar. educação física da Não. escola? Não, era um Aí era um time mesmo da escola. E naquela época tinha metropolitano, então o time era bem badalado. Era, em BH tipo, tem um campeonato metropolitano, uma escola de voleibol muito forte. Então era badalado. Então a gente ouvia as meninas passar, você via, né? Ficava... Elas eram tipo as estrelas, tinha 12 anos. E aí um dia eu entrei no ginásio. E assim, foi muito mágico, assim, porque na hora que eu entrei, que eu vi as meninas, primeira coisa que eu olhei, assim, falei, nossa, todo mundo é do meu tamanho, né? Então, me Você senti... já se Me identificou. identifiquei. Falei, inclusão, né? Então já me senti... Porque normalmente eu tinha 13 anos, tinha 1,76 m mais ou menos, então já era uma menina alta. E nesse momento da vida, né, muito bullying, você sofre. Os apelidinhos, Você né? fica diferente, porque normalmente os meninos querem aquela, né, mais gostosinha, mais, né, o tradicional ali da época, da idade. Aí depois que você vai entender que tudo melhora quando você também, né, cada um tem o seu espaço no mundo, mas ali é uma fase bem difícil. Então quando eu cheguei ali, eu vi as meninas grandes do meu tamanho, com aquela joelheira linda no joelho, aqueles cabelos cheios de presilhinhas, então falei, voltei pra casa. Se encantou. Me encantei, voltei pra casa correndo e falei, pai, quero uma joelheira. Aí na época era uma joelheira azul, que era, todo mundo usava ela, só que era muito cara. E meu pai nunca tinha ouvido falar primeiro o que era joelheira, né? Cheguei a pedir uma joelheira, não tinha Google, nada, tá, né? Não tinha Google, não dava pra ele ir lá ver o Google. Ai, Deus. Então ele foi descobrir, aí ele descobriu que era muito caro, que não podia me dar, fiquei decepcionada. E aí fiquei pedindo. Falei, vou lá no diretor da escola, que era o Gerson. Chegou lá, fui até o diretor, tinha 13 anos, 12 para 13. Cheguei pro diretor e falei, olha, eu quero participar do seu time. Você deixa, só que eu não tenho a joelheira. Aí o Gerson conta essa história, né? Na época ele ficou meio assim impactado, porque uma menina já com uma personalidade assim... Determinada, né? Determinada. O time já era bom, já era um time, né? E aí ele falou, a gente não tem vaga no time, mas se no futuro aparecer essa oportunidade, a gente vai montar uma seletiva. Aí depois de um tempo, assim, umas 3 semanas, eu falava muito na cabeça do meu pai. Um dia eu tô em casa, no jantar, meu pai, né, que era uma joelheira cara, ele falou que muito cara, porque na época a gente não tinha aquele dinheiro para investir nisso. Aí um belo dia ele fez uma surpresa, chegou em casa com um pacote lá no jantar, me deu o presente, eu nem sabia que era joelheira. Na hora que eu abri, Nossa, que era uma emoção, joelheira. gente. Não, fiquei puta. Porque ele me deu a joelheira errada, né? Ai, meu Deus. Ele me deu a joelheira toda branca. Ah, não! Mas era que era mais barata. Então essa Real... Na época nem existe essa marca, mas pode falar Realtex, que era uma super do vôlei. E ele chega com uma branca, eu decepcionado, olhando pra ele e falei, pai, não é essa. Mas era que deu pra Tá comprar. bom, mas vai ser essa agora, Era uma né? branca que é estilo que a gente quase usa hoje. Mas na época que ela, tipo, né... Nada Ela a não ver era, na eu falava, época. não, essa não é essa, essa é muito feia. Enfim, peguei a joelheira, voltei de novo no gesto e pedi pra fazer parte do time. Acabou. Agora eu tenho a joelheira. E acabou que dentro desse percurso, uma das meninas do time engravidou, tinha 13 anos, como acontece, né, com milhões de gente aí nas nossas comunidades, por falta de informação. E graças a Deus, porque ela tem o filho dela, lógico, mas acabou que ela teve que sair do time e abrir uma vaga. E aí ele abriu uma seletiva mais ou menos para umas 100 meninas. Aí acabou que eu passei e a Juliana, que era uma outra menina que jogava muito bem. Era só uma vaga, ele decidiu 2, porque nós duas ele viu que tinha... Mas a Juliana tinha Tinha joelheira talento. azul ou não? Tinha, Juliana, todas tinham. Era Realtex. Eu fiquei puta com meu pai, desculpa a palavra, mas... Pô, na hora que chegou, viu? Eu lembro da cena, eu assim. E ele todo feliz lá, abrindo... Essas coisas marcam, né? Errado. Muito bom, muito bom. Gente, precisamos agradecer. Nós temos com a gente agora, preciso informar isso, temos 409, deixa eu atualizar aqui, peraí.
481 pessoas. 481. Com a gente. Que legal. Obrigado, Um beijo pra quem tá gente. vendo. Mandem perguntas, gente. mandem Muito perguntas. obrigada. Isso mesmo, participa aqui com a gente, ó. Quase Pode 500 fazer pessoas. pergunta aqui, Isso, viu, pros manda nossos perguntas. convidados. Fiquem à vontade. E não se esqueça hein? de se inscrever aí, No tá canal, bom? por Ó, favor. faça parte aqui dos nossos nossa. pod members, né? Nós temos um grupo pod members. Fiquem Ô, ligados. Glauco, e como que você começou? o meu negócio com o se esporte... sentiu despertado pro esporte? Já foi logo de cara também sobre fisiculturismo? Como Assim, eu sou ligado ao esporte desde da minha infância, né? Mas era tipo do futebol, do judô, do skate, da natação. Sou muito bom na natação, inclusive acho que eu sou até melhor do que na musculação. Porém, quando eu tinha meus 14 anos, eu comecei a sofrer muito bullying, porque eu já tinha, dos meus 14 aos 16, eu cresci da altura que eu tô hoje. Mas pensa, com o corpo de um menino, eu era Você tem quanto de magrelo. altura? É o que eu passei. Eu tenho 1,88. 1,80. Quase que a Érica tem 1,90. quanto? 1,80. 1,80 e Então pensa, eu tinha tipo assim, tem quanto, 1,90 vai? praticamente. É, por favor, fala a minha. Vai, só pra ele Eu tenho continuar. 7,4. Olha, Aí, ó. você é Tá altíssima. no lucro, eu tenho um 72. Continua, Glauco, por A mulher é favor. altíssima. Quando eu O olhei- Brasil tá bem. Eu falei assim, pô, sou um cara de quase 1,90 m, com meus 16 anos, né? Mas, tipo assim, com uns 40 quilos a menos do que eu tenho hoje, eu falei, não, tem que mudar isso daqui, porque os apelidinhos na escola eram embaçados. Então, esse negócio do bullying era apelido pra tudo. Eu não vou nem lembrar quais E são os na época apelidos. nem se usava a palavra bullying. Não, era Não zoeira. era Já crime. era zoeira. Você tinha que aceitar Eu e... chegava em casa e contava chorar. pra mãe, ela falava, se você não resolver na escola, você apanha em casa. Então era outra Isso época. mesmo, né? Você resolva lá, não Não, quero saber. era da rua isso. e meus tios ainda faziam em casa, né? Se chorasse. Ficava a Havaiana. Falava pra ela, mas ficava lá na porta a Havaiana. Desaforo a gente resolve na rua. Mas isso não foi ruim, não, porque hoje eu olho pra trás e falo, que bom, né, que começou isso, porque isso me motivou a falar, deixa eu mudar essa situação, o que eu posso fazer? Comecei a me inspirar nos caras da época que eu via muito, Arnold Schwarzenegger, o Ronnie Coleman, então são os caras que eu gostava de ver, admirar, né, não que são shapes que eu gostaria de ter, porque eles são uns mass monsters, são muito grandes mesmo, mas observando o que eles estavam fazendo, eu falei, vou começar a treinar. Então, com 16 anos, eu comecei rapidamente, o meu corpo começou a responder. Aí eu comecei a reparar que também fui pro ensino médio, as menininhas já começaram a olhar, comentar, falar, nossa, você tá forte. Olha o lado bom tá? da coisa, tá vendo? Ó? Eu falei, tô no caminho certo. E aí, dali, então, não parei mais. Fiz faculdade de educação física, né? Quando eu me formei no ensino médio. Falei, é isso que eu amo, cara. É isso que eu gosto. Porque eu comecei a perceber mudanças em todas as áreas da minha vida. Fui para educação física e fui personal trainer por muitos anos, né? Dei aula aí até na época da pandemia, mas na pandemia as academias fecharam, eu falei, eu preciso fazer alguma outra coisa. E comecei a estudar o marketing digital, e aí abri uma empresa de marketing digital e tô até hoje, é o que tá dando certo. Falei, infelizmente eu vou ter que largar a profissão que eu amo, porque tem outra que tá me remunerando muito melhor, mas não deixei de treinar por isso. Então aí eu comecei até a ter mais resultados por ter mais tempo para me dedicar aos treinos, né? Aí foi onde eu comecei a competir, já ganhei o Garoto Fitness Brasil, já participei também de uma competição da categoria Men's Physique. Peguei 3º lugar, mas agora finalzão do ano Tá se poder preparando. E o seu chegar digital, você trabalha com treino, então? Dentro Não, dessa área ou não? no marketing digital eu não apareço. Tanto que pós-reality eu percebi que isso, eu tive que dar um foco mais para minha profissão, porque eu olhei e falei, pô, eu participei do reality, mas eu fiquei pouco tempo. Então, as publicidades que apareceram para fazer ainda eram muito pequenas e questão de remuneração e tal. Eu falei, não vou me dedicar a isso, tanto que eu recusei várias, porque eu queria me dedicar ao meu trabalho, que era o que realmente estava dando certo. E aí, por conta disso, eu acabei até abrindo um pouco a mão das redes sociais, de ficar muito postando, de ficar ali e tal, porque tava nesse outro foco. Mas agora que eu tô me preparando, eu vou postar bastante pra galera acompanhar nessa questão da... É legal, Sim. né? Já que você trabalha no digital, porque você incentiva as pessoas. Porque vocês viram mais coisas em comum ainda. Tanto a Érica como o Glauco, eles falaram que sofreram bullying. Que a gente falou que hoje tem essa palavra bullying. Quantas crianças, adolescentes estão passando por isso e às vezes eles ficam isolados, sofrendo. Então, de repente, o esporte vai ajudar a eles ter essa interação, para se sentirem mais confiantes, né? Faz bem para a autoestima. Não vamos nem entrar nesse mérito de saúde, porque todo mundo sabe que é super bom, né, para você. Saúde, esporte é vida, né? Mas também inclusão, para você sair dessa de ficar isolado. Então é muito legal isso, porque os dois falaram sobre isso, né? Que foi uma motivação. É porque libera, na verdade, quando você pratica esporte, principalmente, né, muitas vezes pode escolher qualquer esporte que você gostar, que seja caminhada, que seja musculação, vôlei, basquete. Mas quando você
tá naquele momento fazendo, mesmo às vezes que você tá aquele dia que você não tá afim de ir, ele libera hormônios que são hormônios que te dá prazer, que te dá sensação boa. Então, às vezes, você tá ali, né, num momento difícil, né? Todos nós temos os nossos buracos negros, os lobos desorganizados. Então, esses dias eu acho que o esporte ajuda muito a esvaziar a mente. Então, acho que meditar não é só sentar e ficar com o dedinho lá, tipo, entendeu? E hoje em dia também fazer essa galera, essa molecada, tudo sair da frente da tela do celular um pouco, né? E viver a vida de verdade, né? Verdade. Vamos viver. E a pessoa se sente melhor também, né? É que, às vezes, se você não der o primeiro passo, se você não der o primeiro passo pra tomar atitude, às vezes você não descobre aquela sensação que é depois que você pratica. Né? E tem gente que às vezes ela descobre que ela gosta depois que ela dá o primeiro passo de praticar. O primeiro passo é o mais difícil, mas depois também, quando você começa a colher os benefícios, não dá pra parar mais. Você fica apaixonado pela uns ficam até modalidade viciados, né? Também, gente, preciso ressaltar, temos 515 pessoas com a gente nesse momento. Olha! Um beijo pra galera que tá com a gente. Pra mim tá aparecendo 517. Então olha aí, mais duas, aumentou né? mais 2. Ó, obrigado pra quem tá vendo, o Brasil tá vendo. Gente, fica com a gente aqui que a gente vai tirar muitas coisas boas desses dois aqui, porque eles têm muito pra entregar com É só gratidão, galera. Manda uma pergunta. Manda pergunta, né? Manda pergunta. O pessoal tá dando parabéns, olha. Ó, Vagninho, a Valéria tá pedindo pra você tomar cuidado com a dieta. Gente, ó, beijo, obrigado. Poxa, tudo bem, Val. Ela falou que é um pastel também, a galera tá desejando boa noite, programa excelente. Muita gente aqui dando boa noite. Obrigado, gente. Obrigado mesmo por acompanhar. Mesmo. Pode fazer as perguntas aqui. Agora eu quero saber um pouquinho. Nós vamos fazer um ping-pong assim, porque tem tanta coisa que eu quero perguntar pra vocês, gente. Porque a gente fica curioso. Tá todo mundo falando, mas que confinamento que eles estão falando, né? Porque a gente começou o podcast só falando dessa parte do esporte. Mas tanto a Érica como o Glauco, eles são ex-participantes do reality A Grande Conquista. Que loucura. Quem que imaginava ver ontem, esses né? dois na Grande Conquista? Gente, já pensou? E eles foram na primeira, né? Só teve a primeira edição, vai ter a segunda agora. Eles já foram assim lá pro front, sem saber o que ia acontecer. Acho que a estreia foi ontem, né? Não, vai começar ainda. Vai começar ainda, tá. Teve uma live do Esquenta com o Carelli. Teve aquela parte live, Mas já vai começar, então, a segunda edição, agora com a Sherazade no comando, né? Apresentando. Vai ser muito legal. E será que a galera tá preparada pra oratória de Sherazade? Talentosíssima. Gente, Ela é talentosa. Oratória demais, igual a né? dela, vou te falar, hein? Ela na Fazenda, ela deu um show, na discussão, ela dava um show sem sair do salto, sem descer do salto. Eu tava torcendo por ela. Infelizmente, ela foi expulsa Olha aí, da ó. Fazenda, hein? então acho que você, a maioria do Brasil, né? Tava torcendo pra ela. Né? Então a gente pode tentar dar uma pincelada agora um pouquinho, entrar no reality, depois vamos voltar a falar sobre esporte, porque eu quero também perguntar ainda muitas coisas, principalmente, né, a Érica, falar sobre essa trajetória profissional, o Glauco também. Sim. Agora me fala, como que surgiu o convite para entrar nesse reality que, com certeza, se para o público era uma novidade, ninguém estava sabendo o que ia acontecer, estava até meio confuso de tanta gente. Imagino que para vocês também. Para os participantes, porque vocês não sabiam o que ia acontecer, né? A gente arriscou, né? Vou meter a cara lá e vou ver o que vai acontecer. Porque eu tinha acabado de ganhar o concurso Garoto Fitness Brasil. E aí meu perfil também no Instagram começou a chegar bastante gente nova, começar a comentar demais, porque esse concurso é o mais tradicional nesse ramo fitness que existe aqui no nosso país. Então a Record falou assim, a gente quer o Glauco campeão aqui no reality. Eu falei, não, demorou, já aceitei de primeira, porque eu já queria participar de um reality show, já era um sonho meu, uma vontade, né? Só que não sabia nada do que ia acontecer. Você não assistia reality? Não sabia do que ia acontecer na Grande Conquista, porque era a primeira edição, né? Certo. E aí, Os outros você já assistia? Já acompanhava, assisti bastante a Fazenda, o Big Brother. Só que aí ainda o cara ele falou, vamos colocar ele entre o grupo dos famosos, sendo que nem famoso eu era, tinha acabado de aparecer na internet, né? Por causa do concurso. Falei, não, vamos pra cima, tô dentro. E aí fui, teve uma votação lá e tal, e eu caí na Vila. E aí lá na Vila, teve uma prova, né? A Erika até participou comigo. E nessa prova, eu virei o dono da Casa Verde. E aí foi uma experiência, pra mim, maravilhosa lá na Vila. Porque eu tinha várias regalias, né? Você já chegou dono, né? Cheguei dono, já cheguei mandando na coisa toda. É mole? Eu cheguei chegando. E foi bom. Assim, eu passei um pouco menos de perrengue por conta disso. Porque lá, galera, é assim... Comida,
contadinho, pra todo mundo a mesma quantidade. O frio lá é intenso demais, porque os caras, mundo fala isso, né? Tudo pra te tirar é de da proposital. lucidez, Do né? eixo, né? Eles falam assim, fica dentro da casa. Aí liga, você tá dentro do freezer. Liga o ar-condicionado no E talo não tem pra coberta dormir. pra todo mundo. E você se encolhe de um jeito que é muito frio, é frio extremo. E aí lá fora, Tapecerica da Serra, a gente foi numa época do ano que tava um frio do caramba, meu. Então era assim, frio pra caramba, horas de sono. Eu não sei porque não tinha relógio, mas eu estimo que a gente dormia no máximo umas 3, 4 horinhas por noite. máximo. No Sério? máximo. Então Teve um psicológico... barraco lá que até de manhã eu falava, apaga a luz, ninguém apaga a luz. Apaga a luz. E é Mas por quê? proposital... Porque era muita gente, não conseguia dormir, muita Não, gente conversando. briga a mesmo, produção, né? a Teve- produção falava assim, vamos apagar a luz, tipo assim, tinha hora que tocava o sinal e apagava a luz pra todo mundo dormir. A gente sabia, ia cada um pro quarto. Só que parecia que você fazia assim, ó, fechei o olho, na hora que você fecha o olho já toma o alarme pra você acordar. Nossa. Então a gente fazia também provas de madrugada e ia dormir depois da prova. Só que a gente acordava, o sol tava nascendo, então eu falava, meu, nem deu tempo de dormir. O psicológico fica como? Daquele jeito, né? Então você fica muito estressado, aí que rola aquelas tretas, barracos, as brigas, porque todo mundo tá meio que com o psicológico assim, a flor da pele, né? E aí foi que a gente viveu lá. E sem comer, e sem do dormir. céu, hein? E aí, Já pensou Érica? você lá na Ai, Grande você. Conquista? Ó, pra mim foi muito diferente, só que eu tenho uma força mental grande. Então, eu sofri pouco lá. Só que quando eu recebi o convite, eu recebi já em janeiro, né, do pessoal da Record. E ainda estava em andamento, mas no começo seria um reality só de competições. Então, naquele momento, eu achei ótimo. Pra porque você era porque tranquilo. eu quero os meus projetos sociais, eu queria levar visibilidade para isso, para conseguir patrocínios, para conseguir para esse lado, né? Então eu conversei com a minha assessoria, mas eu não sabia o que eu iria encontrar lá, mas eu assisti todos os Big Brothers da vida desde o 1, a Fazenda eu assisto direto, então eu já sabia, mas eu não sabia, né? Não sei. Essa versão, Como sair? Porque eu queria né? sair com a ficha limpa, né? Eu falei, não, vai Pra sair lá, com a vem ficha lá. limpa. Pera aí, Não vai Érica. fazer isso. Calma, você vai ter que dar Então uma tem que segurada. contar vários momentos lá dentro, assim, gente, que pra mim, no meu livro eu vou contar, porque eu falo momentos que eu nunca imaginei viver na muito minha intenso, vida. né? Muito intenso e muito E maluco pro metro parece que- quadrado. parece que um Eu dia... tava me sentindo um deles, eu falei, eu tô mais que eles hoje, porque tipo, Gente, meu, era muito difícil. Eu quero saber esse lance de ficha limpa aí, porque agora vamos dar uma pausa, porque chegou o momento de um dos nossos parceiros entrar em ação aqui no nosso podcast Brasil, tá vendo? Imperador das Lingeries. Você sabe, né? Aquela lingerie sofisticada pra você presentear o crush, a esposa, a namorada, a noiva, ou então você, mulher, também quer presentear o maridão, tem pra ele também. Vamos conferir com a Dani? Fala, Dani! Oi, Ari. Oi, Vagninho. Mais uma vez aqui não é novidade. O nosso parceiro aqui, Imperador Lingerie, é sensacional. Mas hoje eu quero mostrar pra vocês peças infantis, tá? A gente sabe que eu já mostrei pra vocês aí que tem lingerie feminina, tem masculino também. Mas olha, vamos enfatizar aqui, ó, nos infantis, que olha só, temos kit de meia, temos aqui aquele conjuntinho, ó, pijaminha aí pra galera que gosta de dormir super confortável. Temos aquelas meias agora, o outono e inverno tá chegando, hein, Ari? Demais, hein? Mas, ó, vem cá, tem mais modelinhos aqui também, ó. Tem calcinhas também infantil, tem as touquinhas, tá, gente? Que é muito bom pra ficar bem quentinha. E, olha, eu gosto dessa aqui, Ares. Maravilhosa, né, gente? Demais, ó. Tem vários modelinhos pra vocês aqui, tá certo, gente? E, ó, dá uma geral aqui pra gente mostrar também que não pode deixar de enfatizar, né, as novidades, variedades que o Imperador Lingerie traz pra vocês. E é isso, gente. Estamos aqui na Rua do Gasômetro 873, no Brás. Beijo, Ari. Beijo, Vagninho. Tchau, tchau. Ê, Dani, como sempre, com bom, muitos gente. recados, muitas boas dicas aqui pra nós, né? Então fica pra dica pra você que tá em casa, você que tá aí no computador, no celular, @Imperador das Lingeries, é muito fácil. E sabe qual é o melhor de tudo? É que fica no Brás. Quem que não conhece o Brás aqui em São O Paulo? Brás é gente? vida, o Brás vive. faz parte aqui do nosso podcast O Brasil Tá Vendo, então já corre lá, entra no perfil e você pode também ir na loja, no espaço físico que fica aqui No no box, Brás, lá no na box, Concórdia ali, na gente, ali, ó. Concórdia, Vou é te isso falar, aí, ó, viu? bomba, Vocês já foram no arrasando. Brás? Já foram na balada? Quem nunca foi, né, gente? Quem nunca fez uma comprinha? Quem nunca andou naquele O movimento Brás faz parte todo? aqui do nosso podcast Brasil Tá Vendo. @Imperador das Lingeries, hein? Segue lá, galera. Vamos lá, Beijo, gente. Dani. Vamos A lá. Érica tava contando A Érica, pra agora nós. você vai ter que me falar desse lance de ficha limpa aí, que eu quero saber. Essa preocupação, como assim ficha limpa? Você estava preocupada como que você ia interagir lá dentro do reality? Como que as pessoas iam te enxergar lá dentro, é isso? Olha, na verdade, né, eu quando fui pro reality, eu tenho uma mentalidade esportista, né, e sempre fui capitã das minhas equipes. Então, o meu jogo é fair play.
Pra você participar de um reality é difícil, às vezes, porque eu fiquei amiga de todo mundo, né? Várias pessoas, fiquei amiga das 70 pessoas, praticamente. Não porque é boazinha, por nada, porque é meu jeito de ser. E quando eu cheguei lá, né, que eu entrei na casa, que o Glauco era o capitão, assim, dizia assim, da Casa Verde, o Thiago Servo, que virou meu irmão, da minha Casa Azul, e tinha a Casa Laranja. Só que eu virei muito irmã do Thiago Servo, então ele me protegia de tudo, me convidava pra tudo. Enfim, em um momento do jogo, eu entendi que o jogo era muito difícil pra eu jogar aquele tipo de jogo. Então, o que eu fiz a minha estratégia? Falei, eu já vi que vai ser difícil, porque um dia aconteceu uma cena hilária assim, na minha cabeça. Porque como começou a dar muita briga, quando trocava as pessoas de casa, porque às vezes quando perdia a prova, mandava o capitão, que eram eles, mandava a pessoa pra outra casa embora. Então eles ficavam com ódio. E aí liberou a cozinha. Porque ficava cozinhando o tchacabum, mais 2 pessoas na minha casa. E o Tchaca cozinhava quando bem, o Thiago né? mandou eles embora, eu falei, eu vou pra cozinha, vai ser o único lugar que eu gosto de cozinhar, sano, e eu fico aqui cozinhando Vai pra ser amiga galerinha. e vai ser uma E vai ser terapia. tranquilo, porque né, todo mundo fica amiga da cozinheira. Aí eu tô lá na cozinha, parada, e eu já assisti todas as edições e sabia um pouco da Medrado, da história, e da Natália. Então eu sabia que elas são quentes, lá no jogo elas são quentes, são jogadoras boas, mas pro meu perfil de jogo é muito diferente, né? Então eu tava cozinhando na cozinha, aí vem a menina da luta, a Maria, que era boxeadora, que morava na minha casa, vem puxando, eu na cozinha sozinha, a casa tava todo mundo lá fora, vem a Medrado, a Natália, e eu cozinhando e olhando de longe. Falei, não vem pro meu lado, não, vai vir com essa confusão. Isso eu pensando na minha cabeça, né? E aí eu falei, nossa, essas aí gostam mesmo e é outro perfil. Mas aí foi o contrário, porque a Maria tava trazendo elas na minha casa pra elas me conhecerem, porque ela me adorava e falava assim, ó, Érica tem uma conduta, e as meninas queriam me conhecer. Eu falei, nossa, ufa. Que bom, a Natália começa a rodar, porque são outros perfis de pessoas. E eu acho maravilhoso, porque combina com o jogo, entendeu? Sim. Nesse tipo de jogo, nessa história, porque a gente combina talvez em outros. Porque a história tem que acontecer, né? Ali na vila você não tem tempo pra mostrar a sua história. Então nesse momento ali foi bem difícil, mas eu fiquei lá os 10 dias que eu fiquei bem sã, assim, eu não tive nenhum, porque eu entendi, uma hora você também tem que ter estratégia de entender que o jogo tá para outras pessoas, e eu, no objetivo que eu fui, eu tava centrado, eu dependo de projetos sociais, de empresas, trabalho com crianças, com gente, um nível mais sério, então eu não podia chegar lá também. Então eu já fui preparada psicologicamente pra não entrar nesses atritos. Você não queria ter uma trajetória desastrosa dentro do reality show? Exato, pelos meus princípios, que eu já sou assim. Você vê que as meninas que foram lá em casa, que tiveram oportunidade de me conhecer, eu sou uma pessoa assim, mineira, né, uai, legal, gosto de fazer o cafezinho. Então, já é minha personalidade. E quando eu vou brigar com alguém, precisa existir um impacto. Certo. Primeiro dia na Casa Azul que a gente entrou, o menino xingou a mãe e a filha do outro. Eu falei, se eu tivesse xingado a filha da pessoa, eu ia ter uma depressão interna, porque eu não conseguiria chegar a esse, né, naquele movimento da vila. Porque quando você vai pra mansão ou Big Brother, tudo tem a história. Aí só que ali tinha 70 pessoas. E eu ficava muito tempo com o microfone. Então o que eu queria passar era dar apoio para aqueles que estavam do meu lado. Porque tinha esse pequenininho gigante aqui. Criança, não, prova. O pessoal, por que você não vai pra prova nunca? Porque o Thiago te defende. Eu falei, ai, minha filha, adoro. Eu tô aqui nessa estratégia. Que bom, porque você vai lá competir com o Glauco gigante. Aí tinha o que era maior que você lá do como é que era o nome dele? Que era da sua casa, o grandão, fortão. O Blade. O Blade. Dos legendários. o Blade. Eu olhava lá fora e falava, imagina uma prova de resistência com esses dois, né? Vixe. Tipo, Nossa. Blade então a bom minha de prova conexão também. foi me proteger, porque eu achei que o jogo valeria essa forma, que eu acho que ganhar um reality show, pra mim, na minha visão, seria convivência. Então, quem consegue conviver melhor, quem consegue sair do paredão. Só que eu entendi que ali na Record muda um pouco, né? O pessoal quer o show. A evidência, né? A evidência deles, na verdade, o entretenimento, na Exato. verdade, E aí a pra Fu muitos, foi maravilhosa. é o fogo no feno. É o fogo no fim. Portanto, Né? quando eu soube da Fu, da Márcia Fu, eu não, falei, Márcia ela vai Fu, arrasar, porque gente. ela era assim, ela chegava, tipo, no quarto do hotel, dava um show, quebrava um copo na parede, então já era dela. Então eu falei, ela vai trazer e o entretenimento. Não, sempre. Aí, No hotel, ela antes de usava lá os entrar? apliques dela, caiu o aplique no meio do jogo. Ela, pera, o jogo, peraí, deixa eu pegar, que aí pegava. Tipo, todo mundo ria, não do aplique, mas também da forma que ela né? sempre foi. Que legal, Então, tá vendo?
Você tem também, eu acho que a estratégia também do esporte da divisão, você tem que saber o seu lugar em qualquer lugar do mundo. Todo mundo tem lugar, mas você tem que saber o seu. Então você começa a ver a estratégia ali, você fala, é uma possibilidade sempre de lutar, mas quando você começa a ver claro, você começa a ver quem tem o tipo de jogo que vai atrair. E mas é também pra você se proteger, porque tinha gente lá que deu um cambalhota. Esse dia que o Glauco pegou todas as coisas lá na lojinha, que eu esqueci o nome dele agora lá, o motorista, que eu esqueci o nome lá, o Lucas. Ele foi na ideia dele, só que ele era da nossa casa. E eu falei com ele, você vai se queimar, você vai se queimar. Aí ele se jogou. Não deu outra, e né? se queimou. É Eu importante conversei você com ele falar na sobre isso. mesa, que ele deve saber que você fiz uma mentoria com ele. Eu falei, não faça, seu trabalho ainda tem que ser mostrado. Então também você tem que ter a visão pra você não fazer um jogo achando que o povo só quer maluquice também. É o povo, verdade. o isso povo quer o eu ia jogador. falar, porque é um mas não risco só que o você maluco, tá entendeu? correndo, né? Porque, igual no caso da Márcia Fu, é o jeitão dela mesmo. Exatamente. Ela é até assim. se E é perde um pouco, importante, ela gosta de Sim, fofoca. mas ela aí tem fala, Olha só, pessoas- às vezes a pessoa vai, por exemplo assim, ela não é daquele jeito, mas ali ela quer se mostrar e Exato. ela Não acaba- funciona. Então, é isso Não que eu ia falar, funciona. né? Você quer fingir Ó, ser um personagem. Por e a mão do exemplo, personagem você, não Érica, sustenta. a gente sabe que a sua personalidade é calma, é branda, é tranquila, mas o Glauco, eu sei que é uma confusão É que a um gente pouco. precisa conversar sobre isso. muda um porque pouco. ele era o dono da casa e a gente sabe que o dono da casa ele tem uma Exato. responsabilidade. E eu sei que ele criou uma estratégia que eu quero que ele fale, que foi quando ele decidiu comprar todos os alimentos do mercadinho lembro para as dessa. outras Que casas é ficarem sem. isso. Mas antes Estratégia. disso, pera aí que você Estratégia. vai falar dessa estratégia, porque eu quero agradecer mais também a Brownie Cake. A Brownie Cake, ela nos presenteou com, olha só essas delícias aqui. Essa bolachinha Né? é tudo Gente, de por bom, favor, vocês gente. precisam Vocês também agora é um experimentar. docinho, Eu tá? acho que Comeram eu tô bom na coxinha salgado. hoje. Vai só na coxinha? Eu só dá uma coxinha. mordidinha pra você ver. É, Uma por delícia, favor. derrete na boca. Gente, é muito confeitaria bom. Eu vou sair underline daqui com brownie 5 quilos a cake. mais. Tô brincando. A Érica nos presenteou, como ela sempre teve presente aqui no nosso podcast. Só que ela também mandou um presente especial pra vocês. Pra vocês E eu também, preciso pra entregar. levar pra Cadê a casa. Damile? Cadê o China? Cadê, muito China? bom. Vai lá, Eu China, aceito, pegar ali pode o... trazer, pode trazer, tá gostoso. também. O China tá ali, Ela ó, pode mandou um entregar. presente. Foi só Desse um lado pedaço. mesmo aqui Ela pra mandou um eles, ó. presentão pra vocês. Esse Bem, daqui é pra nossos vocês amigos, levarem. ó, a Damile e o China estão entrando em Ei, cena China, agora pra olha entregar. esse aqui, ó. Olha o bolo. Ei, Se a Érica Cadê não o- quiser, eu quero Cadê dela. o do Glauco? Olha, ó. Vocês Aqui, passaram, ó. A gente Um sabe pedacinho que... já comeu o negócio Obrigado. inteiro. Agora É muito mostra bom, aqui, né? ó, pra todo mundo ver nessa câmera aqui que é de vocês, Muito ó. bom, gente. Olha que Presente de vocês. Seu presente que a Erika Pra vocês mandou, tá levarem Foi meu pra aniversário saborear. dia 23, então eu vou Olha, celebrar. parabéns. Obrigado, Brownie Cake. Mariana, calma. Isso aqui não. Tá chegando o bolo, parabéns. Gente, obrigado Olha, Brownie mas muito Cake. bom. Galera, confeitaria underline Brownie Cake, segue lá que vocês não vão se arrepender, tá? Glauco, coma, porque eu quero Fique que à você vontade. fale também. Olha a bolachinha. É, então. Dessa sua estratégia, da onde você tirou isso? Homem de Estratégia. Deus. Do inglês, strategy. Opa. Então, gente, peraí, rapidinho. Preciso fazer uma ressalva aqui. 800 pessoas com a gente, gente. Muito obrigado. 819 pessoas fazendo parte do nosso Pod Member. Galera, um beijo pra vocês. Se inscreve aqui no canal. Olha, eles têm muito a entregar e eles vão entregar, porque aqui não vai passar nada. Esses dois queridos vão contar tudo. Glauco, vamos lá. Ó, eu já fui na visão lá no jogo de tipo assim. Quanto mais pessoas eu conseguir eliminar, maior a chance de chegar até o pódio, né? De ganhar o reality. Tipo assim, são 70 pessoas e só 10 iriam subir pra mansão. Eu falei, meu, vai ter gente que por conta do psicológico não vai aguentar. Falei, então, o que tá sendo o nosso sofrimento aqui? Seria a comida. Falei, vamos pegar tudo do mercado, tudo que a gente puder, que a galera quer, porque muita galera sente abstinência de café, por exemplo. A gente não tinha café. Nossa. No mercadinho tinha acesso ao café. Falei, vamos pegar todo o café que tiver. Ah, tinha um pouquinho... a gente tava só comendo salada e bebendo água. Se tivesse bastante carboidrato, pega o que tiver lá de bolo, de pão, de tudo. Nossa, Mas vem cá, você- mas por que você fez então, isso? Você já entrou Vou com essa explicar. estratégia ou você Criei criou lá. lá? Nossa, Criei eu acho lá. que muita gente ficou com muita raiva de Ricardo, você. mas quem ficou com raiva foi das outras casas. O pessoal da minha casa, tudo me apoiou. Falou, vamos Passou fazer. bem. A galera Vamos passou fazer. bem. Por quê? Eles Porque não a iam gente ficar comia sem. o que a gente pegava e também enfraqueceria a possibilidade das outras casas. E também a gente sabia que eles iam ficar com raiva. E entrou no psicológico da galera. Porque se não tivesse essa possibilidade, a pessoa ia levar o jogo do jeito que desse. Mas quando você tá passando fome e tá vendo que a outra casa tá comendo aquela coisa, a raiva da galera, o pessoal ficou puto comigo. Então, o pessoal, tipo assim, diferente Mas aí da Erika, ninguém- que a galera gostou muito dela, teve um monte de gente que me odiou no reality, velho. Nossa, mas Mas você é porque fez ele era isso o líder, né, uma lá do única casa. vez?
Fiz 2 vezes, né? Foi a Duas primeira vez, vezes? depois foi com autorização também da casa, entrou em consenso, a Casa Verde já tinha essa estratégia bem estabelecida. Então foi o MCM10, que tá da série do Sintonia, né, da Netflix, grande amigo meu. Muito calmo. Ele foi e correu também, falei assim, ele falou, Glauco, abriu. Eu falei, então vai, pega, pode pegar. Ele pegou tudo também, porque é uma estratégia nossa, né, gente? Assim, pode ter gente que pensa que isso é antiético, mas é jogo é jogo, né? A gente nunca vai pegar uma comida de alguém aqui fora, né? A gente tem consciência. Mas no jogo vale, se isso Você vale... chegou a ver isso lá a gente dentro, fez. Érica? É que assim, ó, teve um dia, tinha várias provas, né? E esse supermercado, eles começaram mais ou menos no 3º dia, que é onde você tá com mais fome mesmo, né? O organismo não tá habituado ainda. Aí abriram o mercadinho e todo mundo empolgado, vai ter mercado, vai ter compra. E tudo tinha consequências, né? Você poderia escolher pegar, mas você teria, né, consequências. Com aquilo, eles colocaram esse mercadinho, no 3º dia todo mundo já com fome, porque seu corpo tá se habituando àquilo ali ainda, né? E aí, foi isso, a opção era, quem quiser pode pegar o que quiser, Certo. mas aí tem as consequências. As consequências que a gente sofreu era tipo assim... É isso que eu ia ficar perguntar. sem água Quais eram as quente. consequências? Mas teve que Não, tomar mas a banho primeira gelado. vez a gente não sabia. Eles pegaram, a gente achou que ia ser a consequência do mundo, Eles não né? falam. Então a casa pegou a casa inteira sem água quente. Nossa, Aí depois a gente pegou de novo, ficamos sem gás. Então a gente pegou um monte de massa de bolo, não conseguimos assar o bolo. Aí os outros O tiro foi pela culatra. Ai, bem Exatamente. feito, tão sem Cara, gás. ele é filho da mãe. Mas tô e aí, brincando, depois cara, alguém ele- também tentou usar a sua estratégia também? Não, foi assim, olha, teve uma opção disso. E todas as casas poderiam ter essa opção. A minha casa, que era o Thiago Serf, que foi campeão da edição, a gente foi contra, né? Eu, ele, algum grupo e metade da casa a favor. Fizeram isso. Só que a nossa consequência foi 4 ovos no outro dia. Almoço, Nossa, esse café foi da terrível. manhã, almoço, lanche e jantar. Então, Quantas pessoas tinham na casa? no começo tinha 28. Nesse dia eu acho que tinha umas 20. Já tinha saído algumas pessoas. Tinha Roda umas 20. 21. 4 ovos pra quatro 21 ovos? Não, pessoas? 4 ovos cada por pessoa. pessoa. Por Só pessoa, que- pelo amor de Deus, o dia inteiro, só com 4 ovos. Só no dia seguinte Não, você também tem um nem café dá, da né? manhã. Imagina 4 ovos. Sei lá. Não, Como a que vai comida fazer era com- racionada. A comida já Imagina. era racionada. Você ganhava Meu de manhã uma Deus. quantidade que era pequenininha. Eu perdi 8 quilos em 10 dias. Então você imagina que era pequenininha. Nossa, Eu mas perdi e 10 como quilos. que tinha energia pra participar das provas? teria que É do achar, de Deus, vem de Deus. A força não tem comida, não dorme. Que loucura. Pois é, né? 4 ovos. Teve um Então, dia que a gente jantou na minha casa, cada um pegou sua porção da janta. Era um ovo de codorna e meio por pessoa. Era isso. É, Brasil. E água E a da gente, torneira. olha, a gente Boa usava sorte. casca de banana pra É. fazer chá, pra fazer qualquer coisa. Pra Mas lá a gente inventar. aprendeu bastante coisa, porque assim, Eu nem sabia que fazia. tudo que era casca virou comida lá. Ah, vocês Ganhou melancia? conseguiram reaproveitar Tudo. tudo, Melancia, né, a do casca alimento. virou comida. Até casca de ovo a gente teve gente Nossa, que eu falei comeu, isso né? uma vez no programa. Eu falei, vai comer casca de ovo. Eu Teve falei, um o povo cara que comeu. reaproveita, não é? Não é verdade? Ó, tá vendo? Lá aconteceu. Vou falar onde eu Imagina falei isso, mas frio. deram risada da minha cara. Quando eu falei, é verdade. Casca de tudo. Casca de. Casca de melão a gente comeu, casca de melancia, Casca de casca de ovo. banana, casca de laranja. O Blade tava na minha casa, ele é bom cozinheiro e fazia tudo que era tipo de receita. E a gente não tinha muito açúcar. Então teve um dia que a gente roubou lá no mercado. Fala roubou porque era um termo dizer, né? Pode Não era dizer, problema, né? gente. Lá no programa, se você pegasse alguma coisa no mercadinho, você tinha consequência. Então a gente pegou lá o adoçante, então aquele adoçante durou vários dias fazendo várias receitas com casca de fruta. Olha, quer dizer, a sobrevivência acabou tirando de vocês alguma coisa que, né, vocês não sabiam que dava pra fazer e acabou dando. E hoje em dia lá em casa virou pra vida. Agora eu sei que casca não joga fora, não. Érica, Casca, me diz uma coisa. semente, né? Tem Semente. muita coisa, né, que dá Érica. pra aproveitar. Tem uma galera Qual fazendo a sua- pergunta, mas vamos... Separa aí, por favor. É, eu tô separando. Tem algum momento, em algum momento lá dentro você se arrependeu de ter entrado no reality show? Teve um momento que eu me arrependi, sim, vou falar. Porque teve um momento que a Casa Azul, a minha casa que eu estava do Thiago Serf, todo mundo queria atacar ele. Ele já vinha, ele já era um jogador da Fazenda, já sabia essa estratégia. E aí minha casa tinha várias pessoas e começou muito a ir contra os meus princípios, não do jogo, que eu acho que jogar diretamente, mas teve, enfim, várias coisas que eu vi xingando pessoas, né, por causa do seu corpo, do tamanho do corpo. Eu vi várias coisas que eu não gostei naquele momento, portanto que eu sou muito amiga e fiquei ligada ao Thiago Servo desde o começo e o Eric. Então, eu me apeguei a ele. Bombonzinho, Teve né? um dia que eu até falei, olha, Eric, Bombonzinho. eu tô aqui, eu nunca pensei em desistir, porque pra mim aqui eu já sei, né, já sabia a estrada. Falei, não vou desistir porque tem um contrato, como eu fui com o artista, né, eu não iria desistir. Mas naquele momento eu pensei, e aí essa pessoa saiu naquele dia, uma dessas pessoas que tava muito no machismo ali pra mim, era o que tava me incomodando ali só.
tá lá, passa frio, passa fome, tá... Pô, passei minha vida, né, confinado. Sim. E ainda com 30 mulheres, né, gente? Então, imagina nos períodos. Nossa, Nos imagina períodos, todo mundo de uma quase TPM. mata a outra, cada Meu uma... Deus. Então, isso não teve problema. Mas esse lado, eu senti um pouco assim. Aquele momento eu falei, desisti, porque eu falei, meu, não tô aguentando ver isso. Porque Muito pra desagradável, mim, se eu for pra né? cima dele, eu vou acabar perdendo também a minha razão, porque eu vou falar coisas também que vai girar no mesmo, né, carrossel Isso- dele. Então, E você Isso não inclu- entrou pra isso, né? não. E aí Isso, eu consegui inclusive, fugir. aconteceu agora também, né? No reality aí com a Yasmin e o Rodriguinho, né? Ele falando dela de gorda. Foi, no né? Big Brother. É Lá muito na Grande desa- Conquista teve bastante isso também. Então, Mas eu acho que eu acho que a emissora a outra emissora, eu acho que ela tá mais nessa causa que a emissora que a gente participou naquele momento, porque existiu muito ataque ali, que eu acho que poderia ser falado, mas todo mundo tem medo, porque a maioria é artista, depois não quer, né, fechar a empresa, é uma empresa maravilhosa, seríssima, mas eu acho que ainda precisa melhorar nesse ponto, que a gente pode brigar, pode xingar, pode fazer... mas sem Pode entregar precisar entretenimento, ficar... né? Tirar comida. Pode tirar mas sem comida, mas precisar não vai- ser baixo, né, gente? Não precisa, não. Ferir, né? História, Não, imagina, A dor é- não tá na pessoa, a dor tá na história. Sim, de tudo claro, isso ninguém que sabe gera, da não é aquele história, né? momento, né? Tem É pergunta, muito tem, Ari? desagradável. Tem, mas aí agora é mais sobre a vida profissional deles, olha. Ó, a Andréia Rodrigues está perguntando para o Glauco como que é a sua alimentação quando você está se preparando para uma competição. Beijo, Andréia. Então, a alimentação Beijo, Andréia. é dividida em duas fases, né? Primeira, nós somos fisiculturistas. A gente divide a primeira etapa, que é de ganho de peso. Então, nessa fase de ganho de peso, a quantidade de carboidrato que a gente come é bem grande mesmo, né? Porque eu, por exemplo, eu sou ectomorfo, que é um biotipo de corpo que é difícil de ganhar peso. Eu tenho uma dificuldade, igual eu falei pra vocês no começo, eu era bem magrelo. Então, se eu parar de treinar, parar de tudo, eu emagreço de novo. Tem pessoa que treina, fica no shape legal, mas se parar de treinar, engorda. É um outro biotipo. Olha. Então, no meu caso, eu tenho que comer bastante carboidrato, tanto que a minha preparação vai começar essa semana. Eu tô aqui comendo, vou comer esse cheesecake aqui antes de eu começar a minha dieta, eu vou levar lá pra casa, vou comer com muito amor e carinho. Mas, então a gente começa comendo bastante. Ganhou bastante peso, chega alguns meses antes da competição, a gente reduz drasticamente a quantidade de carboidrato. É uma parte que é mais, que a gente sofre um pouco mais, porque a gente tem que treinar pesado do mesmo jeito, tem que fazer muito mais treino de cardio vascular e tem que comer muito menos. Então ali é bastante, é mais a parte mais difícil. Então vai variar só mais nessa parte de alta quantidade de carboidrato e baixa quantidade de E carboidrato. quanto tempo que fica nesse processo? São meses, né? São meses. É, porque demora um tempo tanto para ganhar quanto para perder. Então eu vou fazer, por exemplo, minha competição vai ser em novembro. Até ali mais ou menos agosto eu vou estar comendo altas quantidades de carboidrato. Aí de agosto até novembro é onde eu vou começar a sofrer um pouquinho de fome. Mas isso só para competição. Só para competição. Para o seu dia a dia você deve ter uma alimentação diferenciada, mas não é tão drástica assim. Exatamente. Eu falo drástica assim porque a fase de pré-competição, a gente chama de pré-contest, né? É bem próximo do campeonato, é mais perto ali nas semanas que se aproximam, que é mais reduzido o carboidrato. Mas no restante do ano, a minha alimentação ela me satisfaz muito bem, eu fico saciado, eu como de uma forma que eu fico tranquilo. Não é algo que é difícil assim de se fazer. A parte mais difícil, eu acho que para um fisiculturista é essa parte da alimentação perto do campeonato, mas eu acho que é muito ter a mentalidade de você treinar pensando que o seu oponente vai estar treinando, se dedicando tanto quanto você. Então você tem que se dedicar nos treinos de uma forma que quem está só buscando qualidade de vida, não que isso seja menos importante, mas o treino é uma pessoa que só quer qualidade de vida, quer melhorar o shape, tá uma pessoa normal, é diferente. O fisiculturismo ele dá a vida no treino. A gente levanta Você pensa cargas. na pessoa que vai competição. competir com você, então, no caso. Exatamente, é igual O qualquer seu outro esporte. adversário, tava Igual fugindo a adversário, palavra, por o seu exemplo, adversário. a Érica do vôlei, ela tinha que treinar bastante, porque ela sabia que as oponentes dos outros países lá, por exemplo, nas Olimpíadas, iam estar treinando, se dedicando. É a mesma coisa no fisiculturismo. Você tem que treinar pensando, eu tenho que treinar mais do que meus oponentes, né, no palco. Gente, mas que loucura, né? Porque, imagina, você se preparar psicologicamente É também. psicológico. Porque a gente sempre fala, né? A gente estava até falando que não é dieta, é a reeducação alimentar. Sim. Então, é diferente de uma pessoa comum, que não vai competir, é outra história. E o seu organismo se acostuma, então, a ficar, de repente, comendo, ingerindo, né? Ele responde, né, Ele a esses responde estímulos aos da quantidade estímulos. de carboidrato. Então, quando Depois a tá mais retirada alto, meu peso total. sobe, eu fico grande, né? Tanto que eu tô agora assim. A Erika até falou: nossa, como você tá maior. Realmente. Ela falou, eu comecei cresceu, a hein? Porque do reality, eu saí do reality com 92 quilos. Hoje eu tô com 109.
Então, de olha massa, o tanto de peso que eu ganhei e eu tô seco ainda, né? Então, foi massa muscular que eu consegui subir. E muito treino. E muito treino. Ele com carboidrato. E eu essa pretendo- dieta eu quero. Quem não quer, né? dieta é boa, essa fase é ótima. A parte Eu tô de carboidrato é essa boa, parte assim né? da dieta eu tô rindo à toa. Aí, respondida a pergunta da Nossa! Andréia. Obrigado, Andréia. E obrigado Obrigada, a todos Andréia. que estão participando aqui Tem mais aqui conosco. também, ó. Agora eu vou fazer a pergunta pra Érica. A Andréia, ela fez uma pergunta que legal, a Andréia. Fez a pergunta pros dois, ó. A Andréia Rodrigues está perguntando pra Érica em que projeto social que você participa. Ah, Pra você falar um pouquinho da sua parte tá bom. social. Então, eu tenho alguns que eu participo, mas eu tenho o Com Fome Já SP, quem quiser entrar lá no Instagram, que é um projeto social que a gente leva alimentação para todo mundo em vulnerabilidade, os craqueiros, né, que estão ali pelas cidades, que eu chamo de invisíveis, né, que estão ali e as pessoas têm medo, não vê. Então, esse projeto social a gente tenta, né, sempre estar em dia para levar uma alimentação para eles. Comecei na pandemia, eu e meu marido mesmo íamos lá e levávamos. E aí a gente tá nesse corre aí, né? Porque é uma luta, porque as pessoas ainda não se conscientizam que é seres humanos e não pessoas com problemas químicos. Então tem esse. Hoje eu também participo de um de jiu-jitsu lá na minha cidade. E agora estamos montando aí um projeto novo com o voleibol também, mas é um voleibol social, né? Então, a gente está indo para uma comunidade lá de Belo Horizonte, que é os arredores lá, que também é levar esporte, né? Então, o projeto, normalmente, você leva esporte e alimentação. Também faço parte da Atletas pelo Brasil, que começou lá atrás com o Raí, do futebol, Ana Mose, do vôlei, Hortência, que a gente luta pelas leis, né? No esporte, principalmente as leis das mulheres, de poder engravidar, ter as suas licenças à maternidade, receber os seus salários. Então, é uma instituição sem fins lucrativos, que chama Atletas pelo Brasil. Então, tem muitos ex-atletas e atuais que estão ali nessa causa. Sempre a gente está lá em Brasília tentando conseguir, né? Enfim, N coisas. E isso, e continuo palestrando, né? Se ela também quer saber. E os projetos sociais estão sempre interligados, porque sempre que eu acho que a oportunidade de eu entrar em algum projeto, eu estou lá, eu estou participando, porque é o que eu acho que pode transformar as vidas daquelas crianças, né? Então, Sim. E é as o meu pessoas projeto. conseguem, indo na sua página, no seu perfil, elas conseguem acessar os outros perfis dos projetos? Não, porque eu não uso no meu Instagram, porque como são projetos sociais, a gente não pode interligar, porque o meu Instagram tem coisas que né, Sério, do seu é uma coisa mais entendi. séria, porque você tem que dar Sim, né, não. conta daquele Sua vida dinheiro, onde pessoal, está né, entrando. no seu, Então, sim. normalmente você tem que entrar lá no meu Instagram ou do projeto social. Mas no Mas você no Érica coloca, Coimbra, de vez em quando eu posto bastidores, ali. Né, alguma coisa? Eu Que acho mostro. que eu vi no seu perfil que você foi fazer uma palestra agora, recentemente. Essas coisas eu uso lá porque eu sou palestras você- influencer. Sempre fui, né? A gente falou de influenciar, né? Mas atleta olímpica, a gente sempre foi influenciador e sempre fomos Influencia. Mesmo cobrados. antes de Inspira. saber que era influenciador. E hoje né? eu sou porque apareceu aí essa nova profissão, então aproveito a oportunidade lá, mas lá às vezes eu também posto sobre os projetos ou stories ali, até porque tem muita gente bacana lá que faz doações e ajudam a gente também, às vezes até voluntários que participam com a gente, se oferecem aí, ver de perto mesmo sim. como é mais gratificante pra gente do que pra eles. Então, Com certeza, é muito legal. com Assim, certeza. quem quiser também no meu Instagram, sempre entra lá, Érica Coimbra. Tem várias coisas, mas eu não uso muito lá isso porque eu tenho medo das coisas confundirem e as pessoas acharem que a gente tá usando aquilo pra né, crescer a gente. Na verdade, eu só vejo aquilo que eu vi lá atrás, como o esporte mudou minha vida, eu posso fazer isso Sim. usando. Você conta a sua Para história, essa, né? No é. caso dessas palestras. Então, que meu você vai. Instagram. Não, mas são aí, as palestras são contratadas, né? Então, as empresas contratam, você é paga. Isso tem tudo a ver com o meu Instagram, né? Com a minha tá. lifestyle. Só os sociais que eu não jogo ali, porque eu não ganho nada, são, né, sem fins lucrativos e também para não confundir esse uso de imagem, sabe? Porque pode bater de frente e é uma coisa muito mais séria do que um Instagram. É verdade, com certeza. Tem mais perguntas? Ó, tem um amigo teu aqui, viu? Eu vi, Ah, elogiando você aí, viu o monstro essa, sagrado, viu né? ela? É o Davi Oliveira. Salve, Glaucão, monstro sagrado. Tamo junto, Davi. Do body... Como que é? Bodybuilder? É isso? Bodybuilder.
Bodybuilder. Bodybuilder. Yes. Bodybuilder. Oh. Shade Odião. Oh, meu Deus. Gente, que legal. O Davi, ele participou com a gente na Grande Conquista. Ele tava lá na casa também. lá, Davi Pitbull. Fica o convite, Enrai- então, hein, ó. Enraivado Pra vir com a gente. Monstro. Pois Davi, lá. vem participar com a gente do Vamos chamar podcast, todo mundo hein? lá. Ô, Davi, Ó, vem tá participar convidado aqui, pra contar ó, sua com a gente história pra aqui também, contar. hein, meu querido? Por favor, hein? Gente, mas Convidadíssimo. ó, a gente tem muita coisa pra contar, muita coisa pra tirar de vocês, pra descobrir muita coisa boa, inclusive, porque vocês inspiram. Podem acreditar, vocês inspiram. Valeu, obrigado. Mas eu preciso dar um recado também pra quem tá pensando em construir, pra quem tá pensando em reformar. É verdade, galera. A gente vai dar uma super dica pra você, que é um novo parceiro de ponta que tá aqui com a gente a partir de hoje. Então, por favor, assista esse vídeo e vem com a gente. Gentil Bom Sucesso. Abriu o imbatível Gentil Materiais para Construção do Bom Sucesso. Chegou a hora de você economizar e deixar sua casa ainda mais bonita. Venha conferir. Piso semigrês em Cefra, 74 por 74, 31,90. Porta lisa, 219,90. Tubo forte leve, 4 polegadas, 65,90. Cabinho flexível Tecfil, 144,90. Gentil Materiais para Construção do Bom Sucesso. Ligue ou chame pelo WhatsApp 11 3988 3333. Gentil, bom sucesso para você que está pensando em construir ou reformar a sua casa, o seu escritório, a sua empresa. Olha, eu vou te falar que lá é só material de profissional, só de primeira qualidade. Você encontra um atendimento exemplar. Tanto o João Paulo como todas as meninas e os meninos da loja são os queridos, vão te receber com aquele carinho e super profissionais. Lá você encontra também a facilidade no pagamento. Então tem tudo, né, Wagninho? Como que é bom dar aquela repaginada na casa. Olha, você tem que frisar. Quem não gosta, né, de Quem não reformar, de ter a casa, né, gosta? pintadinha. Eu tô reformando lá, viu? Vou chamar Aí, vocês. ó, gente, bom sucesso, Gentil, sucesso, é hein? isso Gentil, bom aí. sucesso. Tem que, olha, gente, só lembrando que essas ofertas, se eu fosse você, eu não ficava esperando, não, porque elas são válidas somente nesse mês de abril ou então até enquanto durarem os estoques. Você vai ficar lá, esperando o galera. quê? Vai esperar acabar o mês? Aí você vai ficar sem. Então já corre lá. Gentil, já segue também o arroba deles, tá? Caralho. @Gentil Bom Sucesso. Beijo, João Paulo, meninas. Obrigada, Valeu, João Paulo. gratidão. Bom sucesso? É só sucesso. É só sucesso, é Vamos isso lá, aí. gente. Queridos, quero mais uma vez ressaltar que é muito bom ter vocês aqui. Legal, De verdade, obrigado. a gente tá se divertindo bastante, ó. 829 pessoas legal. assistindo a nossa live aqui agora. E o pessoal tá Olha, participando, hein? Tão tá. curtindo, tão comentando. Olha, é mesmo, Ó, o né? Daniel Olha aqui. escreveu amando. Pô, Dani, Ah, um beijo pra você. obrigado, Dani, gente. sensacional. Gente, e o que acontece? Eu perguntei pra Érica se ela alguma vez pensou em desistir lá dentro. Agora eu quero saber de você, Glauco. Eu sei que você foi dono da casa, cheio de regalia, mandava e desmandava, prendia, Comprou soltava. tudo lá do É, mercadinho. tinha cama. Tinha cama. Era difícil, Mas, né? Glauco, dá uma respirada. Responde pra mim. Olha, Em algum momento na Grande Conquista você pensou em desistir? vou falar a verdade pra você. Teve uma vez que sim. Olha. O dono da casa? Sabe o que aconteceu? Eu tinha um quarto só pra mim. E por eu ter um quarto só pra mim, eu tinha um banheiro só pra eu tomar banho. E é fato, galera. Vocês podem ver que tem muita coisa que é muito assim, às vezes noticia, às vezes não, mas aconteceu comigo. Eu me distraí completamente, me senti em casa e comecei a tomar banho nu. Fiquei peladão tomando banho. Eu falei, eu vou embora daqui. Eu não acredito que eu fiz Ah, você isso. esqueceu? Esqueci completamente. Graças a Deus e a Pai Carelli, não passou em lugar nenhum. Carelli é Pai ótimo. Carelli é ótimo. Não vazaram. Eu falei, nossa, ufa. É, mas quem tava no Play obrigado, Plus, velho. será que não viu? Não De repente sei. a câmera tava em outro lugar, né? Eu acho que, Sabe não, que- na verdade, o pessoal fica o tempo todo. A produção, pelo que eu saiba, eles ficam o tempo todo de olho. Na hora que eles perceberam, falou, o que tá fazendo? Ninguém falou nada, porque a produção comunicava com a gente. Mas como Mas não é eles uma- não falaram nada. não é infringir- E você não é- tomou o não- seu banho inteiro ou em algum É, momento? porque É, porque ali não é nenhuma. Não, Não- você não tá, infringe a regra. Isso, na Então, verdade você não tá cometendo nenhum. Talvez se eu erro. tivesse tomando banho no banheiro que todo mundo toma, público, onde todo mundo passa e vê, eu seria chamado a atenção. Não faça isso, que pode ser visto como um atentado ao pudor. Mas eu tava distraído, eu achei que tava em casa. Olha, tomando Em rede banho. nacional. Nem é depois da meia-noite, né? Começa 10 e Eu pouco falei, da meu noite. Deus, se isso vazou, meu Deus, minha mãe, meu pai, eu vou embora, eu vou embora. Foi a única vez também. Mas aí eu você só ficou sabendo disso que não vazou quando você saiu. É, porque lá eu fiquei Você ficou tenso o preocupadaço. tempo Até o dia de eu todo. ir embora, eu falei, não acredito, eu vou Você sair chegou a virei comentar com meme. alguém? Ou nem Comentei com- com a galera lá, eu falei, porque eu tava distraído
E depois de alguns minutos que eu tava acabando meu banho, eu fui pegar minha toalha e falei, não acredito. Aí já tinha passado uns 3, 4, Cara, mas você 5 esquece. minutos. Chega uma hora que esquece das câmeras. Esquece, Érica. Teve outras Tá participantes ligado. que aconteceu isso. Uma amiga lá nossa que também tava participando, ela tirou aqui a roupa como se estivesse em casa e depois ela, meu Deus, porque acontece essas coisas. E Muito aconteceu comigo, eu fiquei automático, preocupadaço, mas graças a Deus. E quando a galera não deu. bebia também, Quanto tem tem? essa, né? Tem a galera que Também. bebia. A gente comentou com alguém que teve aqui com a gente, que a pessoa... Foi o Ricardo Vilardo. Teve aqui com a gente Gente. um Uma tempo. figura, beijo, E aí, o que Ricardo, aconteceu? muito Teve o querido. episódio da toalha, que ele bebia, aí dançava, aí ficava zoando ele, nossa, com a é verdade, Gisele. é A gente se verdade. divertia, porque... Tem momentos lá que você esquece que tá filmando, você esquece que tá ao vivo, às vezes você esquece, você sente que você tá, tipo, em convivência igual aqui agora. Várias vezes momentos eu penso que a gente tá no podcast, tô trocando ideia igual. Estamos ao vivo, hein, galera? Estamos ao vivo, só gratidão. Mas Então isso acontece mesmo, galera. Que loucura. Quanto tempo vocês ficaram lá na... A gente ficou por 10 dias. Foram os 10 dias mais difíceis. 10 dias da vida. confinados, mas a gente começou com os artistas antes, uma semana antes, né? Então a gente fez panfletagem lá em Osasco, a gente fez Participamos do Hoje em Dia, participamos de um outro programa à tarde que teve tem. uma semana antes a gente começou a fazer a Participação campanha. Antes de entrar no porque aí a reality. gente competiria com os artistas que entrariam direto pra mansão. Ah, tá. E assim, o mais difícil eu acho que foi ficar o confinamento. Aquele um dia de confinamento pra mim parecia que foi 10, porque, Porque a gente ficou no um dia- hotel um dia confinado total, sem contato com É tipo um ninguém. pré-confinamento, né? Isso. Pra mim foi o mais louco, assim, porque você não tem contato com ninguém, né? Nem com televisão, internet, Não, eu nada, prefiro nada, ficar nada. lá com a galera, loucos. com os loucos. Porque ali sozinha não passa, o dia não passava. Eu falava, imagina eu ter que ficar aqui 10 dias. Mas o tempo A passa galera diferente ficou, né? também dentro do reality. Passa Passa. diferente o tempo. Parece que um dia você viveu uma semana. Exato. É muito louco. Você fala, nossa, mas eu tô aqui já faz tantos anos. No finalzinho, Não, você fala, você tô todos cria anos aqui, muito já aguento intenso, mais. né, É gente? muito intenso. Laços. Tudo é muito intenso. A galera que já tava Pro mais bom e pro tempo, ruim. né? O Eric, que já tinha participado, o Thiago, outras meninas, eles falavam, olha, vocês vão ficar bem amigos aqui, acho que vão combinar tudo lá fora de se encontrar, mas não vai ser assim. É que aqui é muito intenso, porque lá a gente, tipo, você vira irmão. Os relacionamentos de amizade viram irmãos, os relacionamentos de desavença, às vezes aqui na rua, você chegaria, torceria o nariz pra pessoa. Lá você quer gritar, Exato. quer xingar. Seja qualquer É muito coisa. É intenso. tudo muito intenso. Tudo né? muito E intenso. você tem que achar o detalhe, né? Pequeno naquilo que a pessoa falou pra você arrumar, né? Digamos, tem gente- a O argumento, intriga, né? o argumento. E pra dar tem uma gente que intriga. usa propositalmente, tem gente que Exato. é ligeiro, né? Já vai pra lá sabendo que tem que fazer esse papel de produzir o próprio conteúdo pra aparecer. Então aumenta um grão, vira um Na milharal. verdade, a gente até Lembreta de comenta, muitos a gente até assim. comenta que é assim, tem a galera que gosta de fazer VT. Tem Né? Todo muito. mundo sabe que assiste Tem. reality. Arthur, pode trazer água pra eles, tá bom? Ele vai trazer uma aguinha pra vocês. Entra O em que cena, acontece, galera? A gente Arthur. sabe que assim, Obrigado, Arthur. tem a galera que vai pra jogar pelo prêmio. Sim. Mas nós sabemos que também tem a galera que vai pra aparecer, que é o famoso VT. A galera vê uma câmera, opa, é pra cá que eu tenho que chorar. Onde é que eu tenho que chorar? Não é verdade? Tô Não, errado. então o choro Onde é que eu falso. E vocês conseguem perceber lá dentro quem tá Claro! fazendo VT? E um monte de gente que queria apertar o botão. Eu falava, gente, as pessoas. Isso no primeiro dia já tinha gente querendo apertar o botão. Oxi. Eu falei, a galera vem pra cá e fica com essa mania de. Tudo bem, depois de um tempo, se você tem um estresse, mas. Então, O que me incomoda é Mas que a só pessoa. queria, né? Ninguém ia apertar, Não, né? era pra fazer o VT. É só pra fazer o VT. Ah, eu vou Porque apertar quando a o pessoa botão. vê, quando você fala vai apertar, vem mais 5 em cima de você. Não, Não aperta, Não, não pica. A câmera Não, vai em você. O que eu fiquei Mas chateado aí é fica que. uma novela. Eu ia falar uma Gente, a novela boca, a O que me boca sai. incomodou Né? é que não a galera, falar. o público aqui fora, não consegue perceber tão bem quem é o VTZero forçado. Por causa da e quem é edição, real. né? Então, por exemplo, eu admiro demais a participação de alguns participantes por exemplo, Jojo Todinho, igual a gente tava conversando lá fora, o Rico, o Melquiades, são participantes que eram eles, era visceral, Exato. aquela coisa daquela energia, aquela vibração, se tinha treta, era treta, se era pra dar risada, dava, mas era real. Existe a Agora, história, existem né? as pessoas que são forçadas e o público não consegue perceber muito bem, e isso incomodou. Quando eu saí, eu falei, nossa, não é possível que o público não viu que são Mas puta você de um acha falso. que eles não perceberam por causa da edição, então? Ou porque Não, eles foram bons atores? Porque são bons atores, Mas eu né, acho que a também. edição ajuda sim, A porque edição é o também. que passa. Ó, né? vou dar uma dica pra vocês que vão participar da grande conquista que tá estreando agora. Se você tá assistindo, conduza a sua história e converse entre vocês sobre o jogo, porque quem mais aparece nesse reality é quem conversa sobre o jogo. Então, por exemplo, tá nós 4 lá no programa e a gente começa a conversar sobre a nossa vida, sobre as nossas experiências lá fora, sobre qualquer coisa. Na edição não mostra, mas se você falar, não, mas você viu que tal pessoa fez ali, a Record já faz já dá aquele foco e passa na edição. Então, falem sobre jogo se vocês quiserem aparecer. E participem Olha de aí a provas, dica. porque 100 pessoas pra aparecer, você tem que participar de Vai provas.
provas. Fica a provas. dica, né? Você Ari? pode Fica ser a eliminado dica, rápido, Se você né? tá pensando alguma coisa, fala pra algum amigo seu sobre o que você tá pensando no jogo. Fala até com o espelho, se você quiser. Mas fala, porque às vezes a pessoa tá assistindo e não sabe o que tá passando na sua cabeça. Ninguém sabe. Mas se você verbaliza, é aí que você aparece nas edições. É isso que é importante, né? Fica a dica, porque agora realmente ninguém vai adivinhar o que tá passando pela sua cabeça. Às Exato. vezes uma atitude que você toma, você é julgado, mas ninguém sabe qual foi a sua intenção. Entendeu? Exato. Eu naquela passei muito por isso. A Erika, eu sei que é casada, entrou casada também, Glauco? Não, me casei faz poucos dias. A mulher da minha vida. Um beijo, Marcela, te amo. Marcela, ó, que preciso legal, fazer uma pergunta pra gente. ele, tá? Pode perguntar. Lá dentro, teve alguma crush, assim, algum contatinho? Não vale mentir. Brasil tá vendo. Antes do Na época casamento, eu conta tava pra solteiro. nós, solteira. Tava solteiro. Mas assim, eu vou falar a verdade. Também pra vocês que vão participar de reality. Não façam casal. Em reality show, não vira. Porque essa época em que os participantes de reality faziam casal e dava certo, pode ver, já passou. Meio que os últimos campeões de reality não se envolvem. Mas uma coisa que é boa é você ficar ali naquele flerte, troca uma ideia, uma risadinha, um negócio, vai, não vai. O público fica aqui fora chipando, falando muito do nome da galera que eles querem ver que aconteça. Mas se não acontecer, é muito melhor. Porque você segue sua jornada sozinho. Você foca, na Você verdade, foca né? no jogo e não perde o seu foco, né? Pra poder chegar até a final, que é o mais importante. Olha aí, tá vendo? O podcast Brasil tá vendo também dica pra quem quer entrar no reality Porque vamos show, né? aproveitar, Tá já que vai vendo? começar a grande Aproveitar. conquista agora, que a galera tome de lição. E quer chegar na mansão, faça isso. Falou Também o dono porque- da casa, hein? Ele foi dono da casa. É, dono É da porque se casa. formaram outros casais lá na vila, mas nenhum subiu. É. E quem foi, não fez casal. E quem foi, fez casal na mansão, também se lascou. Não vira. Não Eu já vira percebi que mais, o público né? Já não foi quer. isso, né? O público não Ah, quer. mas já foi faz tempo, eu acho, também, nesse negócio de fazer casal. Às vezes a pessoa fazia também assim pra se aliar, né? A gente sabe que, eu imagino, Sim, acontece. eu não sei, que eu não Eu acho que era pra às vezes, se confinado. manter na casa, Pode né? Eles ser, acham que o pode povo ser. aqui fora quer ficar vendo. Não quer. Eu nunca estive confinado, mas eu imagino que, assim, deve bater uma carência muito grande lá dentro. Porque, Sim. né, você tem aqui, fora você tem seu esposo, você tem seus amigos, seus familiares, qualquer coisa você bate um fio, manda um WhatsApp, lá dentro você não tem isso. Então você acaba se apegando. É um monte de com as estranho. pessoas. É a mesma Aí coisa que cria você um tá fora afeto do por uma Brasil. pessoa, aquela pessoa vira sua grande amiga Você vai da pra vida. fora do Brasil, É. você tá E cheio não de, é. você tá num país estranho ali, você encontra um brasileiro, parece que ele é seu primo, seu tio, né? Então eu imagino que assim, com quem você se apega, de repente, Se identifica realmente no você meio de se um monte de apega. estranhos. Exato. Em compensação, aquele que vira seu oponente ali, É o oponente arquirrival. misericórdia, é o inimigo É o Thanos mortal. e os Vingadores. Inimigo do crime, Não, é mas isso todo mesmo, mundo né, que gente? vem aqui fala isso mesmo. Fala até que vive o luto. Quando um parceiro seu sai, você fica. É, parece a sensação que é vivendo horrível. um luto dentro do reality. Igual eu É comentei porque você do perde MC... uma coligação sua, né? Você perde um braço. É, eu falei do MC Então, M10, ele foi meu você grande fica amigo lá triste. dentro. Quando ele saiu, eu não aguentei, não segurei as lágrimas. E olha que estranho. Ele tava vivo, tava bem, tinha 50 aqui fora. Mas parecia que nunca mais apareceu- você ia Não! ver, né? Olha que loucura, gente. Vocês encararam muito o... Lá não é DR, lá é o... Eu bati e voltei. Fui bem, na votação eu fui bem votado aí e tal, né? Mas aí, isso foi... E é uma coisa também que eu acho que me atrapalhou. Isso fui bem votado antes de formar casal. Depois, a votação, eu acredito que isso tenha atrapalhado também pra subir a noção. E você ficou com medo na hora... Por exemplo, assim, a gente não imagina... Ninguém quer ir, né? Igual ela falou, tem que fugir do paredão, fugir da roça, fugir. Quando você foi pra zona de risco, você ficou com medo de sair? Fiquei. Assim, eu tava mais confiante porque eu achei que eu tava fazendo um jogo melhor do que os outros meus oponentes ali. Só que na final, que era pra subir pra mansão, eu já tava meio que sem esperança, porque a galera que tava lá era uma galera muito grande aqui fora. Exato. Eram ex-reality shows, uma galera que influenciadores, Não, mas com pessoas 5 milhões de seguidores, 2 milhões, era até quase que injusto, Entendeu? né? pra Aí eu competir. olhei e falei, pô, a chance existe, né? Mas eu não tava com muita esperança, não. E aconteceu. Eu acho que também tem que ir com essa mentalidade de, não, eu consigo dar. Porque eu perdi isso nos últimos 2 dias. É que Eu você falei, começa meu, a ver a movimentação. a galera que né? tá aqui, você começa a ter a uma movimentação, percepção, né, Érica? Isso atrapalha, porque a galera Exatamente. tava voltando tudo zona de risco. E aí eu não... E você acha que esses influenciadores que tinham muitos seguidores, eles Foram todos. Foram... Tinha um menino só que foi com menos, o resto foi todo mundo. Se você olhar, ó, medrado. Vai eu, né, boca aberta. É. Mas se você olhar todo mundo que foi, tem mais de 1 milhão de seguidores. Porque realmente conta, são os fãs, são as pessoas que Os fãs, admiram. Eles né, vão que votar ajuda, né? e tá certo. Mas acaba ficando injusto que a gente não teve muito tempo de mostrar a nossa história, né? Se você vai pra mansão ou pra uma fazenda, você mostra tudo sua história realmente, né? Você mostra toda a sua história. Sim. Então ficou nesse, né? Mas a gente, no final ali, tinha a Natália, a Medrado, olha, que foram todo mundo muito grande.
Então teve uma outra menor, que foi, talvez a Ana Paula, Paquita, que não tinha tantos seguidores, tinha 150 mil, mas perto desses não tinham tanto. Mas ela tinha participado de outros, né? Ela tem a participou de história já na Campo, casa ali. Ela tinha, Exato. Então acabou indo as mesmas pessoas. Então nesse ponto eu até falei pro pai Carelli, né? Falei, pô, não quer coisa nova, né? Um programa novo, leva a gente nova pra mostrar outras histórias, outros tipos de comportamento. Porque que eu não quero, essa galera já sabe, aquela galera que tava ali. Todo mundo já conhece, ou já voltou pra sair de outros realities, né? Sim. Então podia ter deixado a gente novo, pra gente lá causar ele, usar as estratégias. Bora lá, né? Muita estratégia, nós já vamos falar mais sobre isso, porque agora chegou o momento de mais uma parceria aqui do nosso podcast O Brasil Tá Vendo. Vilma Modas, olha, você que quer ficar na moda ali, toda estilosa, arraso, viu? É dica da Dani hoje aqui pra você, confere aí. Oi, Ari! Oi, Vagninho! Vilma Modas. E, ó, Vilma Modas tem maravilhosas aqui pra vocês, ó. Começando aqui com esse lindo, maravilhoso aqui, ó, macacão, gente. Todo trabalhado, acinturado pra vocês. Temos aqui conjuntinhos de cropped, tá? Pra quem gosta aí, uma variedade de estampas também. Mas você que gosta de vestido mais despojados, temos aqui, ó, com essas aberturas aqui do lado, bem despojado. Agora, Ari, presta atenção, mulherada, você que gosta de um vestido mais sofisticado, temos aqui, olha só, esse modelo que tem aqui, gente, ó, um caimento sensacional, surreal, plissado, modelo plissadinho pra vocês. Acompanha o cintinho, manga longa e o melhor, que vai estar super em alta. Gostaram? É isso, Ari, que eu vou deixar pra vocês aqui hoje. Então, vou deixar um beijo também pro Vagninho. Beijo, Ari. E o Brasil tá vendo. Tchau, tchau. Ê, Dani, obrigado pelas dicas mais uma vez. Ela mostrou um conjuntinho ali listrado que ficou, vou te falar, viu? Te indico, Opa, tá? Indico pra você que também tá em casa, arrasando, hein? Vilma Modas. Então, ó, antes de mais nada, segue eles lá, ó, @vilmamodas.109. Mais uma vez, é uma dica incrível lá do Brás, com a incrível Dani Paraguaçu, que tá aqui sempre com a gente no nosso podcast, já é parceira nossa aqui, com sempre dicas valiosas pra vocês. Então, galera, não perca mais tempo, @vilmamodas.109 no Brás, claro que é no Brás. Arrasando, sempre no estilo. E é claro que a Dani não tá somente no vídeo, ela tá aqui também, viu, gente? Tá aqui de bastidores, aqui na nossa live, ela não perde uma. Dani e Cidinha são parceiras, não tem Cidinha jeito. e Dani Falar aqui. em estilo, que eu tava falando do estilo do macacão lá que a Dani mostrou. Olha isso aqui, gente. Queria falar não, mas nossa eu vi você pegando a apresentadora... blusa, né? Ah, gente, eu tenho que falar. Eu não sou boca aberta também, eu não consigo ficar quieto. Mas vamos lá, gente, que ó... Gente, tem que falar nossa muita live coisa. tá muito Olha, boa. tá muito Ari, lê alguma boa. pergunta aí, por favor, senão Não, eu então vou... eu só tava falando aqui que o Davi aceitou o nosso convite, né? Então já Davi tá. Oliveira está Vamos convidadíssimo. Vamos marcar então, tá? Por favor. E também tá elogiando aqui mais uma vez, né? O Glauco, ó, esse cara é muito bem, Glaucão é muito do bem, ele falou muito do bem. O Glaucão, é que eu tô sem óculos, gente, peraí. O Glaucão foi o melhor gestor da primeira edição da Grande Conquista. Ela Ô, consegue, Davizão. ela consegue ler sem óculos, vocês viram, né? Ah, eu tô sem óculos, aqui, mas leu. Em outra ocasião, ela não teria Tem que lido. fazer assim com o olho, ó. Vem não, tá? Você leu aí muito Tamo bem. Eu junto, li, Davi. tô Gente, curada, estamos né? quase no final do nosso podcast, que tá incrível receber vocês de Ah, mas verdade, é uma olha, alegria eu tenho que muito fazer. grande. É que passa muito rápido, Passa gente. muito Mas tem rápido. tanta coisa que eu queria perguntar também. Agora, só uma coisa em particular, Érica. Qual que foi a sua emoção ao vestir a camisa do Brasil e representar o Brasil em uma Olimpíada? Representou a que nação, você né? sentiu isso? Nossa, não deve ter... Eu não consigo me imaginar numa situação dessa. O tamanho da alegria e a responsabilidade também. Ó, maravilhoso, né? Você concluir um sonho, né? Seja ele em qualquer profissão. Eu falo que é difícil a gente explicar em palavras. Mas eu sempre faço uma pergunta, assim, que os atletas olímpicos do Brasil, né? Principalmente os amadores, são poucos valorizados. Mas eu sempre falo assim, você saber o tamanho dessa missão, eu vou te perguntar quantos amigos você tem na sua roda de vida que tem uma medalha olímpica. Nossa. Aí você vai entender aonde chega o tamanho que é uma medalha olímpica. Então, foi a realização de um sonho, me abriu todas as portas, me abre até hoje, né? Hoje, quando eu vou bater em qualquer empresa, a convite do reality, toda a minha história está ligada ao vôlei, né? Eu vou com a bolinha, com a medalhinha lá e bato na porta. Então, ela representou isso, né? Então, eu acho que esse talento que Deus me deu, eu consegui aprimorar ele para ganhar essa medalha, para agora poder compartilhar, né? E que essas outras vidas depois compartilhem com outras. E eu acho que esse é a roda da vida, né? Então, E foi um talento bem isso, utilizado. Isso o Brasil viu, né? Não só o Brasil, o mundo viu, né? que Ela comentou orgulho, aqui que foi que um talento orgulho. que Deus deu. Foi Deus muito deu. treino. Mas foi um talento Muito muito bem treino, utilizado. você- Muito bem treino, muita executado. cirurgia, muito longe da mãe, muito longe da família.
Tem esse lado, sem né? Natal, sem Páscoa, a sem sua balada. luta, as pessoas não conseguem ver, né? Só Não. vê ali na hora que você está à frente ali, Exato. brilhando, né? E todo mundo torcendo por você, mas só você, a sua família e Deus é que sabe o quanto que você lutou e batalhou. eu tô- de Eu acho que eu falo que é a abdicação, mesma coisa do Glauco falando, né, da dieta dele. As pessoas sempre veem a pessoa muito forte, tem então algumas sombras, aquele forte lá, não sei o quê. Eu falei a mesma coisa, porque pra você ficar assim, ninguém imagina a disciplina que tem que ser. É disciplina. Não chegou ali, puxou um ferrinho e ficou forte. Você tem que te abdicar de algumas, igual ele falou, de alimentos, de álcool, de festa, de algumas viagens em família. Mas tudo vale muito. É isso que eu ia te entendeu? perguntar. A gente Falo que sabe a dor, sabe, é passageira, né? A gente Mas sabe a que glória é eterna. Então, Nossa. a gente tem que seguir a jornada, certeza. seja ela onde for, porque vale a pena. Ô, Érica, a gente sabe que sua trajetória de vida é incrível, dos dois, na verdade, né? Mas eu queria te perguntar justamente isso. Você lembra, assim, de algumas coisas que você consegue nos falar que você teve que abrir mão pra seguir nessa carreira? Nossa, eu tive tantas coisas assim que a gente ficaria aqui 2 ou 3 podcasts, né? Eu abdiquei de muitas coisas na minha vida, né? De viagens, igual eu falei, né? Na adolescência, principalmente, você tem 14, 15 anos que você não entende por que você não pode viajar com os amigos, você tem que ficar treinando. Fui treinada pelo Bernardinho, né? Nossa. Então, é trabalho, mais trabalho, mais trabalho. E assim, eu abdiquei até muitas vezes que eu falo, né? A gente é atleta, a gente é outro mundo, né? O mundo artístico é diferente. Então, eu tive várias passagens na minha vida, várias formas de transformação, né? Então, a primeira delas foi aos 17 anos, quando eu descobri que eu tinha uma síndrome rara, que chama DDS. Então, fui atrás dessa cura, é uma doença rara. E ali eu entendi que o esporte já estava me abrindo mais uma parte, porque o tratamento era muito caro, então... E qual a idade que você tinha Eu quando você tinha descobriu? 16. O que é o DDS? DDS é desordem no desenvolvimento sexual. Acontece, ainda é muito raro, né? Somos 2% da população. Então, naquele momento, quando eu descobri aquilo, o esporte me ajudou também a fazer todo o tratamento, tudo que tinha que fazer, que aí é um assunto mais longo. Mas joguei minha vida inteira, né? Consigo ser essa representatividade para essas mulheres, porque essa doença só acontece especificamente com mulheres. E falei sobre ela no Fantástico em 2021, ali na pandemia, depois de quase 23 anos que eu descobri, né? Porque nunca usei isso como uma forma. Tive as minhas dores, curei e fui pra cima, Você né? não se vitimizou Não. por isso, E né? hoje também ajudo compartilhando com muitas mães e mulheres, depois dessa fala, né, que eu falei sobre essa doença, para ajudar uma outra jogadora de vôlei do Congo, que estava sendo, né, ameaçada de morte, se asilou na Suíça, então eu queria a voz porque ela não queria fazer o tratamento, então é o direito dela. Então, muitas coisas envolve para eu explicar assim tão rápido. Mas aí hoje também essa missão veio para mim, depois que eu falei no Fantástico, e ajudo muitas pessoas no Instagram. Então acho que a minha vida, ela teve tantos momentos bons e tantos momentos difíceis, mas eu tenho certeza, uma coisa que eu falo, todo mundo deveria ir ao fundo do poço, porque é lá que a mágica acontece. Então, todos esses momentos que eu tive, que foram fundo do poço, porque você descobre uma doença, né? Eu sou portadora, porque a gente não fala eu tenho, né? E ela segue com você para a vida inteira. Você trata para você equilibrar e ter uma vida super saudável, maravilhosa, mas tudo tá na mente, né? Então, eu acho que falei sobre isso em vários momentos, mas eu acho que a minha vida ali começou a mostrar para mim que, além do esporte poder salvar a minha vida naquele momento, de fazer todo aquele tratamento caríssimo, eu poder também hoje orientar outras pessoas com isso, com outras mulheres, crianças e mães que ficam, né, desesperadas, porque é uma coisa séria, é um tratamento sério, né? Então, eu também essa missão. Então, toda vez que eu penso na dificuldade ou nessas dores, doenças, ou no esporte, cirurgia, né, que acontece no esporte de alto rendimento, eu sempre vou ali naquele canto do meu coração e descubro, olha a oportunidade que a vida me deu, né? Que mentalidade da hora. Por favor, gente. Nossa, gostei demais. Tá vendo? Olha, a gente aprende muito aqui, gente né? aprende Você vê? demais. Coisas. Porque a vida é dura pra todos nós, sabe? Com Às vezes você vê o certeza. show acontecendo, É. ou músculo, ou a gente jogando na quadra. Todo mundo tem uma história e ninguém tem que ter vergonha da sua história. Porque a sua história, igual você falou pra ele, né, falar mais na internet, você pode transformar uma outra vida e ter alguém precisando disso e se escondendo por medo de não ter informação ou de se achar isolado, sozinho Achar que é naquilo. único, né? E ninguém Que tá sozinho, e ninguém passando deve ficar sozinho, sozinho. é. Então, eu acredito que
que essa é a minha missão de vida mesmo. Muito legal, muito importante. Mas antes eu gostaria de fazer essa mesma pergunta pro Glauco, antes de encerrar. Mas eu não posso deixar de perguntar. Você tomou muita bronca do Bernardinho? Nossa, você imagina que eu fui... Né? Tem que perguntar. Eu fui gente. morar com ele em Ele é Curitiba, bravo, eu sou mineira, ele é bravo né? mesmo, aquele bem agitado, Bernardinho, né? acho que ele é Ele não é bravo, ele é... Marlene Matos da Xuxa. Não, ele não... A missão dele é onde ele... Pra Ele vive aí no foco intensamente, dele, né, aquele no foco dele jogo. nada vai deixar. A gente fazia escala, por exemplo, saía do Brasil, passava indo pra China, tinha escala na França, tinha 9 horas de escala de espera. Ele fazia a gente treinar no estacionamento do hotel. Ele levava a gente pra um hotel, a gente achava que ia descansar, dormir, tinha que treinar. Então tinha meninas que até vomitavam, porque você tava em voo e voltava pra treinar. Então ele é uma pessoa que te pega forte, mas por fora ele é um super pai. Mas eu fui morar na casa dele aos 17 anos, porque eu morei um tempo com ele e com a Fernanda Venturini, que eram casados. Então, eu tenho milhões de histórias pra contar aqui, que a gente marca outro podcast. Por favor. Mas ele realmente, Volte no ele podcast te disciplina, mas é sem mimimi. Mas, na verdade, ele é um paizão, mas é sem mimimi. Ele te mostra Não, a mas estratégia é dá essa. pra perceber isso nitidamente nele, que ele cuida mesmo Exato. como Por filho. isso que ele consegue- E filhas, né? Todo mundo que ele tá ali. Mas ele consegue extrair o melhor Ele dos consegue a atletas, né? confiança É. também, né? Porque você morre de raiva nele, né? Grita comigo, seu filho da mãe. Mas aí depois você sai dali, Você você entende, entende, e ele também vem falar com você. Então ele tem a humildade toda vez de vir explicar. Legal. Então eu acho... Torna-se um paizão, né? E eu acho que eu criei esse caminho na minha vida também. Assim, às vezes eu sou dura, cobro demais, mas também dou colo, vou lá, faço uma comidinha, sabe? Dá um tapinha, sopro. Então... Tá certo. E você, Glauco, o que você deixou de fazer pra você? O que você precisou passar? Que você pode dividir? Com certeza, muitos momentos, igual a Érica mencionou, são tantos que daria outros podcasts, né? Olha, na minha vida, é assim, eu venho de uma origem... Na minha casa, né, meus pais sempre trabalharam, nunca faltou nada. Nunca faltou o que comer, o que vestir, nada disso. Mas também não tinha luxo, né? Então, assim, foi uma vida de muito trabalho. E aí eu me casei muito cedo. Essa pessoa que eu me casei há poucos dias, que é a minha esposa, a gente se divorciou na época que eu tava na área. Então eu me casei com ela muito cedo. A gente teve a dificuldade no casamento, nos separamos e voltamos Com a depois. mesma esposa? A mesma esposa. Você casou a segunda vez com ela? É, lógico. Gente! Como é o nome dela mesmo? Marcela Renault, Marciano agora. é Marciano. Marcela Marciano. Marcela Marciano, você é amada. É mesmo. Muito amada, duplamente. Imagina, que Não, emoção casar com a infinitamente mesma amada. mulher. Duas Graças vezes. a Parabéns, Deus, graças a parabéns. Deus. parabéns. Tá vendo como nada é por acaso? Desculpa, não eu pegando gancho, porque realmente é uma história que a gente tem que valorizar. Com né? certeza. Tem que valorizar muito, porque Deus prepara tudo na hora certa. E você falou a palavra-chave, Deus preparou, porque quem estiver passando por problema no casamento pode me chamar, que agora eu sou perito, eu sou especialista comigo para resolver comigo. Porque assim, e ela foi uma mulher muito importante na minha vida, porque quando a gente se casou, a gente falou, e agora? Porque assim, a gente ganhava pouquíssimo. E ela tinha uma vida uma vida estável com os pais, né? O pai dela sempre deu do melhor pra ela. Ela falou assim, não quero saber, vou abraçar, vamos junto, a gente vai construir o nosso. Então a gente chegou a gente empurrava carrinho na rua. Hoje as coisas estão bem melhor na nossa vida. Hoje a gente tá indo muito bem. Só que a gente empurrava carrinho pra poder vender cerveja. A gente veio de fazer o que tivesse pra ganhar dinheiro. Nosso começo foi bem difícil. Eu tinha 24 anos e ela 23. E a gente recém-casado, passamos por poucas e boas. Então, assim, pra questão do esporte, né? Ela também foi, quando eu comecei a querer me dedicar, ela também foi quem estava ali comigo, me apoiando, apesar de tudo, né? Porque o investimento no começo da vida de um atleta é do próprio bolso. Então ela falou, não, eu te apoio, é seu sonho, você consegue. E eu comecei a ter resultados por causa disso. Então ela também está linkada a isso. Mas na questão de abdicação, é muito a parte da vida social. Porque, querendo ou não, o meu resultado no esporte é o ganho de massa muscular. Então, toda aquela questão de festa, balada, bebedeira, tudo isso que ainda mais nessa época que eu comecei, a vontade de estar nesse meio, nesse acesso era grande, eu não podia. Mas isso daí não me faz mal, não me faz ficar triste. Então eu sabia curtir. Ia sair para algum lugar, algum rolê, tomava minha água, tomava meu refrigerante meu refrigerante zero e voltava para casa cedo para dormir. Então a vida do atleta é basicamente essa, a abdicação muito dessa parte da vida social, do álcool. E dessas coisas que a galera gosta demais, né? Certos tipos de comida. É muita disciplina. É verdade, muita disciplina. Gente, obrigado, de verdade. Ai, que foi pena maravilhoso. Meu Deus. Olha, a gente queria ficar aqui por muitos e
muitas horas, Mas, né? ó, já fica o convite pra vocês voltarem, tá bom? Porque o nosso podcast vai estar sempre de braços e portas abertas pra vocês. Obrigado. Tamo junto. Tá bom? E a gente precisa virar pra aquela câmera lá, Ari Guzmão, pra lembrar a galera que não tá inscrito, mais uma vez, vou bater nessa tecla, galera. É só você clicar aí embaixo da tela no inscreva-se pra você fazer parte do nosso projeto, ativar o sininho pra receber as notificações, porque toda quinta-feira nós temos esse compromisso especial com você aí, que participa com a gente toda quinta-feira, né? É isso mesmo. Então, olha, aproveita também e já segue as outras redes sociais. Então, Pode O Brasil Tá Vendo no Instagram e no TikTok, podcast O Brasil Tá Vendo. Sempre temos vídeos lá para vocês acompanharem os cortes, né, principais, exatamente para você ficar com vontade e querer conferir a entrevista completa. Já segue aí e também já assiste e compartilha, tá bom, gente? Ó, é só gratidão. Só gratidão. Vamos chamar a galera, Ari? Vamos chamar a galera? Vem, Agora nós temos Cidinha, uma vem, como meta sempre. também aqui. Vem todo mundo, pode vir, por favor. Vem, Arthur, aqui também. Vem, Arthur. Chama o Arthur. Vem, Arthur. Vem, Arthur. Vem, pode Gente, é vir. sempre uma... Vocês veem que aqui a gente é tudo família. Ó, a É. Cidinha tá aqui, a Dani, Essa o China, família é o Arthur. linda. Essa família é muito linda. Ele não, Não quer quer vir, vir? Dani? Vem, meu querido. Vem, ele não quer vir, mas tudo bem. Gente, obrigado por vocês obrigada estarem com por a gente. tudo. hein? Essa galera, a Damile, que é a nossa fotógrafa, tá tirando uma fotinha, mas ela Vem, vai Damile! aparecer que é também. Mandar um beijo para o nosso diretor Ale Camargo, que não está presente, mas está online e está conduzindo e dirigindo a gente aqui, como sempre ele faz, Sempre. com excelente profissionalismo que ele é. E Verdade. olha, gratidão, gente. Muito obrigada. Então vamos dar beijo. Gratidão. Até ó. quinta que vem, hein, gente? Obrigado a todos que estão vendo. O Brasil tá Tá vendo! vendo? Beijo, Deus abençoe.